Começando mais um episódio do Fora de Sala, eu sou o Pedro. Eu sou a Rafa. E hoje nós estamos aqui com o... Osmar. E aí, professor, tudo certo? Eu tô certo, vocês estão E... boa? Que bom, tudo certo, graças a Deus. Agora Feliz estamos dia. melhores com você aqui. Agora alimentados estamos melhores. Estão precisando de Você viu que eu falei de você por causa da comida, né? É, sim, aqui tem tudo a ver. Prioridades diferentes. Felicidade em dobro, né, professor? É lógico. É verdade, nos outros episódios não tinha rango, né? Não, tipo, teve Na mesa, não. Teve episódio que teve rango, mas na mesa eu acho que esse é o primeiro. Não, eu e a Mafer comemos salgadinho na mesma vez. Ideia? Com quem? Ô, Thalita, você acabou com a nossa Não, a gente exclusividade. tá fazendo uma moral aqui. Acabei. Legal. A gente inaugurou isso. Não, falando Não. nisso, Mafer, nos episódios que você não andou não aparecendo aqui no estúdio, a Thalita tá tomando seu posto de rainha do bola fora, hein? Não, o último episódio a Thalita falou assim, professora, eu não gostava muito de você. Mas agora... Ai, deixa eu justificar. Eu não falei isso porque era o Lucas, agora eu gosto muito dele, entendeu? Agora sim. Agora sim. A evolução do sentimento mudou tudo. Mas esse é bom, isso é bom. Não, sinceridade é tudo, né? Não, e daí ele ainda pegou, no episódio ele ainda pegou assim, não, porque eu era um aluno tipo esquisito, assim, igual a Thalita. Foi uma troca assim. Foi um amor Chumbo esquisito. trocado não dói, eu diria meu pai. Bom, já que você falou do teu pai, Falo do meu pai. vamos falar do Osmarzinho, como que era, tipo, a infância do... Eu achei que ele ia falar de você ser pai. Não que eu saiba. Enfim. Falar da infância. Você cresceu aqui? Primeiro, eu assim, sou nascido em Londrina, mas eu mudei umas par de vezes, cara. Porque meu pai, ele era representante de vendas, né? Aliás, eu e meu pai, a gente já trabalhou em tudo que você imagina na vida, com dignidade, claro. Uma pessoa já imagina. E daí, durante bastante tempo, ele foi representante de vendas, então ele tinha um lance de transferência, já vai transferir pra lá, não sei o quê. Ou ele tentava alguma coisa num lugar, dava errado, daí a gente, vamos embora, porque lá em Santa Catarina as coisas estão acontecendo, a gente mudava. Eu nasci aqui, morei em Curitiba umas 2 ou 3 vezes, daí eu morei em Maringá umas 2 ou 3 vezes, Santa Catarina, daí voltei pra cá. Caramba. Aí tô aqui até então, eu voltei pra cá, acho que eu tava na 5ª série. Mas enfim, eu na minha infância eu nunca gostei que me chamasse de Osmar, por motivos óbvios. Porque ser criança chamado Osmar é complexo. Né? Mas nem era por isso, na verdade. É porque na minha casa, os meus parentes, meus primos, são poucos os que sabem que meu nome é Osmar. A maioria me chama de Neto, que Osmar é o nome do meu avô. É uma homenagem bizarra que minha mãe e meu pai resolveram fazer. Porque meu irmão chama Fábio, que é o do meio, e que naturalmente ninguém liga pro do meio. A minha irmã mais velha chama Juliana, e daí resolveu homenagear, tá ligado? E seu pai é Osmar Filho? Não, meu pai é Paulo. Ai, que legal. Então Não tem nada a ver, você né? Literalmente foi uma sacanagem. Falou, vamos sacanear o mais novo? Vamos. Aí... Não, o mais novo sempre sofre bullying, cara. E daí o que eu não gostava não é por fato de ser o nome de velho. Eu nunca liguei por isso. Eu até achava massa, porque era o nome do meu avô. Sempre gostei do meu avô. Porque provavelmente eu ouvia pouco. Meu avô acho que não gostava muito de criança, não. Mas o que eu não gostava de ser chamado de Osmar é que quando minha mãe ia me bater, ela sempre chamava de Osmar. Tá ligado? Então daí a família inteira me chama de Neto. E aí quando o pau ia atorar em casa, daí era Osmar. Daí eu já não gostava. E quando eu entrei na escola, quando a galera começou a me chamar de Osmar, eu arrumei briga a semana inteira. Porque só queria que Aí chegou uma hora que eu cansei, né? Apanhei também, né? Mas tem algum apelido pro nome, Osmar mesmo? Osmar. Tem um pessoal que me chama de Os. Sério? Tem. Os é chique, né? Parece meio Eu também nórdico, achei né? chique. Parece o... Mas de Joss. Não, eu Meu ia falar Deus! do... Gente, eu tô com muito calor. Tá calor pra caramba. Murilo, você acha que vai prejudicar muito, né? Eu acho que não, cara. Eu falo alto. Mano, abre a janela então, por favor. Isso. Ventiladores. Talvez aí dá um barulhinho maior, Nossa, mas... ventilador não rola. Não, Pior, pior, é pior Gente, eu acho que de tudo o ar-condicionado vai dar menos ruído do que o ventilador e a janela. Não, é que o barulho do ar é diferente, mano. É porque pega aqui, daí dá mó rolê. Vai, tô orando. Tá. Qualquer coisa você bebe bastante água gelada, dá uma passada. Taca a água, né? Não, esse negócio do ar-condicionado é complicado. Nossa, eu tô... Em dias frios, isso aqui Mano, é muito gelado. E no calor é esse forno. É que aqui é no fundo de vale, né? A gente tá no vale. Não, e ainda, tipo, nessa sala aqui, tipo, não pega sol aqui nunca. Sabe? Então, tipo, quando esquenta e... Mano, fica.
Não, aqui parece uma garagem. Né? Tipo, o povo que não tem noção de onde acontecem as gravações, a gente tá, tipo, enfiado num buraco no colégio, assim. Ah, nada a ver, gente. É uma sala de aula normal. Não, ele fala de Os caras estão falando como se fosse no subsolo. O povo chegou aqui hoje pra fazer o karaokê do carro e falou: nossa, é aqui que acontece a gravação do podcast? Tipo, ninguém sabe. Mano. É É que, uma tipo, sala mano, tem uma escondida. placa até e a rapaziada Você viu a não nossa tem plaquinha? ideia nenhuma, Ah, mano. eu vi o sei lá o que Lego ali, né? É que tem a placa em Essa cima placa. ainda, que É, é aqui fora de sala, é. fora de sala. Eu não prestei É porque atenção. antes a gente colava, tipo, a gente Um tinha um papel. papel e a gente colava fora de sala, não entra, estamos gravando, era um negócio assim, né? É. E daí a gente colava com fita, e daí eu acho que cansaram de ver a Aí um gente dia a tirando gente e chegou e colocando tava a a fita. plaquinha. Daí um dia a gente chegou e tinha uma plaquinha nossa. A gente tirou foto com a plaquinha, os emocionados. Né? Ah, que bonito. E, bom, você falou que quando o pau ia atorar, sua mãe te chamava de Osmar, você aprontou muito na infância? Nossa senhora. Bastante. Mas você era criativo. Como assim? Tipo, a fazer- Interativo? Criativo. aprontava umas coisas da hora, não era aqueles... tipo, Não é qualquer Ah, coisinha. criança, né? E, Ah, mas tem criança que não é e criativa. daí eu e meu irmão, a gente tem a diferença de 1 ano só, né? Caramba! Nossa. E daí você imagina, meu pai viajava a semana inteira, que é representante de vendas, ficava só a minha mãe em casa e nós. E eu lembro muito assim da minha infância em Santa Catarina. E lá era. Você morava na praia? Ou... Não, se morasse na praia, porque não estaria mais. Aliás, nem estaria aqui provavelmente. Mas eu morava em Lages, cara, que é Lages, uma caramba, cidade. longe pra caramba. É longe, interior, acho que é interior de estado, mais ou menos, eu não tenho certeza. É pro oeste, não é não? Faz problema de diferença, Santa Catarina. Eu sei que é próximo a São Joaquim, que é uma das cidades mais frias do Brasil. Nossa! Bem próximo, é coisa de alguns quilômetros, acho que daqui a Maringá, sei lá. E eu lembro de lá porque lá era muito frio, né? E lá chovia às vezes um mês inteiro, chovendo, frio, Nossa assim. Senhora. E daí a gente ficava nós vezes dentro de casa, assim. E daí a gente, mano, moleque, né? Virado no diabo. E ele brincava dentro de casa, minha mãe ficava louca. E brincar na rua, era cidade pequena, né? Então você podia brincar na rua relativamente tranquilo, jogar bola na rua, subir em árvore. E tipo, essa experiência que você teve, tipo, em Lages, você não teve aqui, tipo, em Londrina? Aqui em Londrina pouco, aqui em Londrina muito pouco. Porque eu morei aqui quando eu era muito pequeno. E depois né? você só foi voltar? E depois eu voltei, eu já era maiorzinho, então tinha também, a gente brincava na rua, morava na Vila Brasil, atrás da Jolobel ali. Você morava na Vila Brasil? Eu morava, não na Rua Brasil, na Vila Brasil. Ah, meu pai morava lá também. Eu morei na Rua Argentina aqui, que é ali nessa Vila Brasil. Nossa, é perto mesmo, você morava muito perto do meu pai. Aí, ó. E na Rua Borba Gato assim, também. Os dois lugares. E depois eu morei na Rua Brasil. Hã? Eu ouvi esse nome. Já ouviu, né? O pessoal queimou uma estátua dele esses dias. Eu acho que talvez tenha sido isso, mano. É por isso mesmo. Foi ali em São Paulo. Polêmicas. E você lembra assim a história da Mara Costa que você levou da sua mãe? Putz. Ah, não, da minha mãe eu nunca. Tipo, como eu e meu irmão a gente aprontava muito, e era coisa assim de irritar mesmo, gente. Imagina, 2 moleques fechados dentro de casa. Ah, pentelha pra caramba. E daí a gente resolvia brincar de bola dentro de casa. Quebrava Nossa, uma mas o que graça. vocês na pandemia agora? Você Deus enlouquecer livre, essa cara. mãe. Deus livre. Eu fico com dó de quem mora Criança em pequena. apartamento pequeno, saca? E daí a galera fechada, não podia sair pra nada e tal. E a gente fugia, meu irmão a gente fugia, a gente pulava a janela e ia pra rua. Daqui a pouco minha mãe desesperada atrás, assim, cadê vocês? Tal, não sei o quê. Porque a gente era pequeno, né? Na nossa cabeça a gente queria brincar na rua com os amigos. Mas sei lá, eu devia ter uns 6 anos, 7 anos. Na rua o dia inteiro, se deixasse. Eu e meu irmão, sempre juntos, sempre em dupla, né? Mas a minha mãe, ela batia suave, gente. Assim, Não era umas costas nervosas. eu acho que é diferente a pegada da mãe e do pai, assim. Primeiro que o pai, a gente tinha mais receio, né? Porque a gente via menos, né? Apesar que eu sempre me dei muito bem com meu pai, mas eu tinha mais receio. Assim, quando meu pai brigava comigo, eu ficava muito magoado. A minha mãe, como ela brigava todo dia, eu não ligava. Já era um negócio que você já tava acostumado. E daí ela tinha um chinelinho que era maneiro de apanhar, tá ligado? Porque não doía, tá ligado? Então ela vinha, batia, e ela batia com dó, sabe? Ela não batia com raiva. Mas eu lembro uma vez, lá em Santa Catarina, que ela tava trocando ideia com a vizinha de frente, que era mãe do amigo nosso, que tem o Pipo, sabe? Da turma, da feira da S4, que ele é igualzinho esse moleque. Eu já falei pra ele é igualzinho, o Andrezinho o nome do moleque. Ele era miudinho assim e tal. Até mostrei pros meus irmãos uma foto dele uma vez. Falei, mano, esse moleque é quem parece? Daí meu irmão falou, louco, é o Andrezinho? Na hora. Aí esse moleque tava sempre com a gente.
E aí o pau torando, né? A gente sumia assim, né? Os três sumia, e mais uma molecada ruim, sumia, já achava no campinho, lá embaixo e tal, não sei o que tinha uns caras mais velhos, as mães morriam de medo, né? Aí ela conversando com essa vizinha, a vizinha pegou e falou pra minha mãe que mandou fazer um chicote pra bater no moleque. Aí minha mãe, olha as ideias, viu? Olha que absurdo. Na época não existiam essas leis aí. Que hoje em dia não pode bater, denuncia. Aí minha mãe teve a brilhante ideia, falou, bora fazer um chicote. E fez, e fez todo o mistério. Ela não falou pra gente o que era. Ela falou que tinha uma surpresa pra nós. Um chicote. Nem que a gente chega em casa, tá lá a surpresa, era um chicote. Nossa, aí né? Então, aí daí batia, o chicote não era tão violento. Não era tão violento. Mas você sentia falta do chinelinho? Claro, o chinelinho era gostosinho. É porque talvez era a força da chicotada que ela tirava o peso da mão também, né? Mas só que teve uma vez que daí, eu não lembro que diabo que aconteceu. Eu me senti o Harry Potter. Quem não ouviu, tocou a musiquinha do Harry Potter aí. Bem na hora que eu ia contar a história, foi bom. Eu achei que foi Dramático, né? Eu não lembro que diabo que eu fiz, e foi só eu. E daí a véia pegou, foi batendo em mim, e ela na correria, porque eu via que ia apanhar, saia correndo, né? Saía correndo, subia no teto, pulava muro, subia na árvore, geralmente ficava esperando meu pai chegar. E daí baixava a raiva dela. Mas ela pegou ao contrário o chicote. E o cabo dele era de madeira. Aí doeu bem, doeu gostosinho. E eu era magrelinho, só o shape do grilo. Você é magro. Nossa, eu pegava no... Não, mas era muito magro no jeito assim, de se abraçar e dar 3 voltas. Sabe? Parecia uma vara de cutucar estrela. Parecia esse treco. A estrutura. Aí eu lembro que acertou a costela, daí depois ela ficou com o maior remorso. Tá? Tadinha. Tadinha de mim que apanhou. Tadinha. Não, tinha hospital. Ai, a Mafê. Não era assim, não era espancamento também, né? Não, hoje em dia, nos moldes de hoje, sim, é espancamento, família. Não façam isso. Você aprendeu a jogar cadeira? Não, na verdade foi pelo tamanho, né? Foi pelo tamanho que eu... É que a Mafer, ela é mimada, entendeu? E daí ela não deve nunca ter apanhado na vida, sabe? Então ela tipo, não tem noção desse tipo de Eu coisa. já apanhei. Não, eu apanhava muito. Eu era... Eu apanhava também, legal. Eu nunca apanhei muito, não. Eu apanhei muito da minha Você, mãe. Rafinha? Eu apanhava? Não, da minha mãe eu apanhei 2 vezes só, mas do meu pai eu apanhava direto. Mano, eu lembro... Todo dia meu pai era... Eu lembro do meu pai me batendo uma vez só, né? Porque meu pai, ele sempre foi, tipo, grandão, assim, meio largo, assim. Eu sempre tive muito medo, assim, dele não bater, né? Mas, da minha mãe era, tipo, todo dia, assim... Você falou do teu irmão, eu tenho mais diferença que o meu irmão. Mas eu lembro muito de uma época que minha mãe, ela andava com uma varinha no carro. Nossa. E ela batia na gente dirigindo. De varinha é foda. De varinha, a minha avó era doida. Ela batia com o que tinha na vez. Se ela tivesse uma espada samurai, eu acho que ela não ia te bater na vida. Porque ela veio pela frente, ela ia atacar. Ela ia pegando, no caminho assim, ela falava assim, vou bater em você. Ela ia juntando alguma coisa no caminho pra te bater. E era assustadora, minha avó era doida. Mas é porque deve ser difícil criar uma criança, assim, porque ela não tem consciência tipo, de sentar e conversar, entendeu? Então... Exato, eu admiro, hoje em dia tem a galera que nunca apanhou na vida, eu acho até bonito, eu admiro muito. Um mimadinho, filho único. Não, mas eu admiro muito o pai. Eu sou filha única, que é Seu filho é única também, de preconceito. Ixi, Você apanhou, Paula? Sim. Eu apanhava também. a Paula tem cara de apanhar. Não, então, mas eu acho legal isso, porque às vezes eu vejo evolução. Legal, né, apanhar? Não legal apanhar, eu acho legal ver evolução lá em casa, porque conforme eu fui crescendo e eu tive consciência das coisas, a gente parte pro diálogo, entendeu? Então hoje, se minha mãe pode fazer uma coisa, hoje em dia a gente você tá senta com e quantos? 16? 15? É, 16. É porque hoje em dia não cabe mais bater, bater, né? Chegar Não, na criança, mas eu na falo pessoa de mesmo- 16 anos bater, daí Meu pai já... tinha nem ato de jogar um ovo na minha boca, às vezes, pra não... Meu Deus. Ah, mas é que o adolescente é respondão, né, mano? E daí, às vezes, dá raiva o pai, a mãe quer... Isso que eu ia falar, eu admiro quem consegue criar uma criança a vida inteira sem ter dado uns tapas. Ah, eu também. Porque, eu tenho 2 sobrinhos. O Vicente, que eu sou padrinho dele, eu e minha esposa, e a Sofia. Meu pai esteve aqui esses dias, que ele mora em Curitiba. Ele esteve aqui esses dias que teve aniversário do Vicente, fez 2 aninhos. E daí eu tive um intensivão de crianças, assim, porque como meu pai ficou em casa, então volta e meia tava uma criança ou outra ali em casa, né? Nossa. E meu Deus do céu, cara, eu não tô acostumado com criança, não.
Em alguns momentos eu já perco a paciência e falo, não, eu vou te dar uma esganada aqui rapidão. Não, é que a criança ao mesmo tempo também. Nossa. Pai. Eu não sei quando que o pai aguenta 24 horas com criança. Eu fico imaginando o Matheus agora, que é pai, cara. Isso é muito engraçado. Então, mais ou menos. Os tranquilões são mais assustadores. Brincadeira, eu acho Matheus. que até a pessoa mais tranquila do mundo, com criança, ela é tirada do sério. Ah, não, com certeza, né? Com Não certeza. tem como. Não. Viu, deixa eu fazer uma pergunta assim que eu tenho curiosidade. O que você acha assim do Osmarzinho que continua em você? Que boa pergunta. A gente tá se sofisticando nas perguntas. É, você viu? Eu acho que o Osmar criança sempre foi corajoso para algumas coisas. Eu mantenho isso, eu acho. E observador. Apesar de não ser quieto, né? Porque às vezes a pessoa acha que para ser observador tem Você que precisa ser o Batman. né, Ficar aqui assim, ó. sombrio, né? Ficar só ali. É verdade, acho. Que nem a minha cadelinha, a Frida, você sempre se sente observado. Você olha se ela tá só aqui, ó, só nos olhos. Só te observando. Geralmente nos horários do passeio ela tá sempre focando ali. Então o pessoal tem um pouco isso, de achar que para ser observador você tem que estar sempre meio sombrio, meio quieto. Assim. Durante um certo período da infância eu era mais quieto nas relações, naquilo que eu não sentia muita segurança, por exemplo. Então na escola, até a quinta série, eu era mais na minha. Porque eu estudei até a quinta série com o meu irmão. O meu irmão, ele... Na final da década de 80, ali, 80, 90, teve uma greve das escolas públicas aqui no Paraná. Eu lembro que eu morava em Sarandi, lá de Maringá ali, e durou, eu acho que foi uns 8 meses. Então, tipo, quem estava no colégio perdeu o ano. E eu lembro meu pai e minha mãe, eles, como eu estava em greve, não tinha previsão de voltar, e a gente não estudava em escola particular, não tinha grana para isso. Então ele pegou e tirou da escola e falou assim, a hora que voltar a gente coloca de novo, porque não vai voltar, perdeu 8 meses, os caras fazem meia dúzia de trabalho ali, passou. Não. Né? É que nem por agora, período de pandemia, né? A galera da escola pública ia lá fazer alguns trabalhos, claro que não em todas as escolas públicas, mas algumas que eu sei que fazia isso. A criança ia lá, catava alguns questionários, respondia sem base em nada e passou de ano, quer dizer. Vocês têm essa estrutura, quem quis assistir a aula assistiu. Uhum. Não significa que vocês tenham assistido. Mas teve a oportunidade. Mas vocês tinham ali na mão, acesso a tudo, contato nosso, parecia umas doideiras no WhatsApp, às vezes dando dúvida. Nossa, deve ter sido horrível. Isso foi horrível, de um dia para o outro. Você estava em todos os grupos de sala, enfim. Mas daí até a quinta série eu estudei com meu irmão. Então, para mim, foi uma segurança durante um certo período, mas um problema por outro. Porque como eu não fiz o prézinho, que a gente chamava na época, eu não fiz isso. Porque eu não faço ideia porque eu não fiz, eu me pergunto. Eu sei que eu não fiz, então eu fui direto para a primeira série. Quando eu cheguei na primeira série, eu não sabia ler, escrever, não sabia nada. E daí meu irmão sabia, então eu ia na rabeira dele. Tipo, não dá. Eu ia no vácuo dele, assim. Então ele fazia as paradas, eu estava sempre junto, copiava dele e tal, não sei o quê. Vocês colavam juntos? Hã? Vocês colavam? Não, ele passava a cola pra mim. Aí, chegou quando eu tava na quinta série, a gente trocou de escola, e daí eu fui pra tarde, eu fui pra turma da tarde, ele ficou na turma da manhã, ou ao contrário, eu não lembro agora. Daí eu reprovei, porque eu tava acostumado a ficar junto com ele sempre, colar dele e tal. E eu também sempre gostei muito de ler, então eu pegava livro, e durante a aula de sei lá quem eu ficava lendo, um dia ali ficava lendo. E daí eu só lia, né? Eu só lia, chegava a prova de ciências, não fazia ideia do que estava falando, matemática menos ainda, geografia menos ainda. Aí reprovei. Quando eu reprovei, para mim foi ótimo. Primeiro que eu percebi que eu tinha aprendido um monte de coisa só ouvindo. Por causa que daí os professores iam passando e eu falei, já vi isso, né? Em algum lugar estava na minha cabeça. Alguma coisa eu tinha absorvido. E segundo que daí eu tinha que fazer sozinho, né? Então eu acho que tem esse lance. E daí a partir ali principalmente da quinta série, aí eu comecei a ser mais eu mesmo na escola também. Foi quando você veio pra cá? E daí no ano seguinte eu vim pra cá. Eu cheguei aqui, foi o finalzinho da quinta série que eu fiz aqui só, e sexto ano pra frente, né? Aí eu toquei o terror, né? Que daí eu descobri que eu era engraçado. Aí, filho, e brabo, né? Eu sempre fui brabinho, né? Você já era altão?
Não, até os 14 meu apelido era Metadinha no colégio. Metadinha? Metadinha. Mentira. Porque eu era magrelinho e baixinho, né? Então, Baixinho? Baixinho. Era tipo um bis. Era tipo um pincher. E pincher é brabo. Aí, mas daí eu já fiz meus próprios amigos, comecei a andar. Foi quando mais ou menos eu e meu irmão a gente parou de andar junto. Né? Até hoje é assim. Então eu tenho os meus amigos, meu irmão tem os amigos dele. A gente andou bastante junto, até uns 18 anos, assim, mais ou menos. Mas mesmo assim eram 2 grupos assim, mais separados. Mas daí eu acho que esse lance de me colocar nas situações, sabe? De colocar minha opinião, de querer saber, curioso. Eu sempre fui muito curioso também. Eu acho que essas coisas eu preservo um pouco, assim. Coragem de se posicionar, né? Eu nunca fui organizado, então eu não gosto de muito planejamento, muita organização, assim, isso me incomoda e eu esqueço das coisas. Então se eu organizo as coisas muito antes, eu esqueço, então nem compensa eu organizar antes. E eu sempre fiz isso, e para mim, a partir do momento que eu comecei a fazer, funciona. Eu sou mais do improviso, eu lido bem com essas situações, eu acho que eu lido bem. Enfim, então eu mantenho um pouco isso, eu acho. E o que você perdeu do Osmarzinho que você sente falta? Tipo, uma coisa que você sente que... Não que talvez você sinta falta, mas que era uma coisa que se perdeu ao longo do tempo, assim. O que eu perdi? Putz, não sei. Deixa eu ver. Eu acho que eu era mais briguento. Não, eu não sinto falta, não é sentido. Não, mas isso é uma coisa boa. boa. Uma coisa boa, eu acho. Acho não, com certeza uma coisa boa. Mas eu era meio briguento, meio invocado, assim, com várias coisas. Então, se de repente eu estava na escola, e uma coisa que eu nunca gostei foi o seguinte, até porque durante um tempo eu era escarinho, eu era zoado por alguma coisa. Eu lidava com as minhas paradas, eu resolvia as minhas paradas, só que eu não gostava de, por exemplo, ver você zoando ela. E tem gente que não reage. Isso eu sempre aprendi com meu pai. Eu lembro do meu pai ensinando, falou, se a pessoa te zoar, você tem que resolver. Né? Então tinha um negócio que era problemático antigamente, que as pessoas falavam, se você apanhar na rua, você vai apanhar aqui também. Né? Principalmente para nós homens, né? A molecada era criada mais desse jeito, assim, então. Tem a ver com a virilidade masculina, tem que ser fortão, corajoso. Bravo. De não ferir a honra. Sei lá se tinha essa parada, mas eu aprendi com meu pai, o que eu absorvi foi, resolva a situação, né? Aprenda a lidar com isso, né? Ele nunca falou, bata na pessoa e tal, não sei o que, mas aprenda a lidar. E daí, quando eu vi que de repente a pessoa não conseguia sair daquilo, aí é onde eu intervinha, às vezes. E às vezes eu me ferrava. Às vezes nossa, eu já me ferrei tanto por causa disso, de comprar briga, que eu nem conhecia a pessoa. Não tinha nada com isso, tá ligado? Daí fui lá, para de fazer isso. Daí vinha uma penca de gente. Mas a raiva te controla, você quer... Velho. Ou eu já cheguei assim, o que a Paola falou de tacar as coisas. Eu já cheguei assim no meio, a pessoa tá ali zoando, assim, na sala. E o que sempre me irritou assim foi na sala de aula, acontecia na sala de aula. E às vezes o professor não intervia, não fazia nada, quem tava ali. E daí eu pegava e tacava as coisas, assim, pronto, para. Daí ganhava um amigo, né? Daí se defendeu. Então tem o lado bom e tem o lado ruim. Tinha um amigo meu que ele era muito bonito no colégio. Muito bonito. Sabe aquele amigo bonito? Sabe aquele meninão bonito que chega, passa pelos corredores, a galera. Meu Deus. Tipo o Guilherme da S4. Guilherme é lindo, mano. Guilherme da S4. Que parece uma geladeira, fortão assim. Bonitão. Não, mas já teve gente mais bonita aqui no colégio. Produção tá trocando olhares. Como é que era o nome do moleque, velho? Tinha uns irmãos, era uma dinastia. O Cabreiro, tipo Cabreiro. Pô, moleque bonito. Não, mas daí não dá pra comparar, né? Mas esse meu amigo era tipo Cabreiro, tá ligado? Na vida. Não, aquele cara Cabreiro Caveira, tamo junto, bonitão. Pô, ele assiste, sabia? Aí, ó, pronto, já vai. É um menino lindo da bexiga, pelo amor de Deus. E ele era esse cara. E daí as meninas morriam por causa do cara. E aí eu, por exemplo, nunca fui o cara bonito do rolê. Só que eu era o cara gente boa, né? Tocava violão, você vai no carinho. Não tocava ainda. Não tocava ainda. Se eu soubesse que abrir a porta, eu tinha aprendido isso há muito tempo. Eu tive essa visão no 6º ano que eu comecei a tocar violão. Tá vendo? Olha lá os objetivos do Pedro com o violão. Mas é nítido, todo mundo que começa a tocar violão começa por algum motivo. E é esse, assim, é meio
difundido, assim. Ah, é o pó do pim-pim-pim. Não, Não, mas mas, ajuda, mas entendeu? faz sentido, alguma coisa te motivou. É. Eu lembro que eu aprendi a tocar violão por causa de uma garota que ela gostava de uma música, falou, putz, eu queria aprender, ela estava aprendendo a tocar. Aí eu aprendi para tocar para ela. Mentira! Nunca mais vi ela. Então ela nunca ouviu eu tocando violão, eu acho. Eu não lembro nem o nome da infeliz. Não lembro. Nossa, eu devia, sei lá quantos anos eu tinha. Enfim. Mas daí esse menino era muito bonito. E ele era muito bundão ao mesmo tempo. E as menininhas morriam por causa dele. E era escola pública, né? Escola pública, a chinela cantava. Não tinha que fazer, tinha uma briga no intervalo. E daí as menininhas em cima, começavam a dar em cima. E daí tinha uns meninão lá, que eram os brabão da escola, eles tinham meio que um sentimento de posse pela menina. Falaram, eu tô afim de você, e de repente você ficou olhando pro Pedro. E aí eu vou quebrar o Pedro na pancada, em vez de tentar chamar sua atenção, conversar com você e tal. Ah, mas tem uns hoje assim, sabia? Tem uns. Claro que tem. Tem vários hoje. Gente besta é o que mais tem no mundo, né? Principalmente homem. Impressionante. Às vezes dá até a vergonha de estar nesse lado. Mas, às vezes não, quase sempre. E daí eu lembro que a gente era amigo, morava perto, assim. Brincava junto ali, sexto ano, brincava na rua junto e tal. E daí a molecada ia brigar com ele e não reagia, eu ficava puto com isso. Aí eu comprava as brigas. E daí, né? E eu era ruimzão, né? Eu era brabão nas brigas, assim. E daí, o duro que essas brigas de escola envolve um monte de gente. Não briga eu e você, sabe? Você vê, tem 14 caras ali. Eu venho um monte de cara pra te bater, uns caras que vieram, sei lá, do outro colégio. Nossa, eu lembro uma vez que tinha uns, sem brincadeira, devia ter uns 30 caras pra bater em mim. E esse dia você apanhou? Não, eu negociei. Porque daí eu peguei e fui olhar. Eu lembro que tinha o tiozinho, como é que é o nome dele? O seu Nestor, acho, uma coisa assim, que era o tiozinho da portaria. Ele falou, não sai não, porque tem uma molecada aí, estão te procurando, avisou. Aí eu olhei e falei, não, mas quem que é esses caras? E era uma briga de um desses meninos. E daí eu peguei e falei, não, eu vou lá. Não, você vai apanhar. Eu falei, não, que apanhar o quê? Relaxa. Fui lá, troquei ideia com os caras, falei, mas sério, vocês vierem 30 malucos pra bater em mim? Aí os caras me viram, eles até desanimaram. Falei, você ainda era metadinha nessa época, né? Era pequenininho ainda. Eu acho que eu tava no sexto ano. Mas você já tinha esse jogo de cintura de chegar e falar uma Já, coisa? ou apanhava, né? Não, sim. Ou eu apanhava. Isso aí é ambiente, meu. Você se adapta, né? Então. E daí, eu era converseiro. Nossa, eu era muito converseiro. Bom de Miguel, assim, Deus me livre. E daí eu fui lá, conversei com os caras, falei, mano, vocês vieram com um monte de gente pra me bater, por que ele não veio? Ele não, bonzão? Enfim, teve aquela negociação, daí no fim das contas os caras falaram, mano, você não vai lá bater no cara, velho. Eu acho que o menino até tomou uns 2 colos dos amigos dele, lá, que nem era amigo deles, foram só por causa de uma briga, enfim. Então eu acho que esse lado de ser muito brigão mesmo, vias de fato, eu acho bom ter perdido. Com certeza. É que hoje em dia você é mais maduro. Até porque eu sou adulto também, né? Uma briga qualquer aí eu tô preso, né? Não dá, né? E com 37 anos também já passou da idade de sair na mão, né? Acho que já Você deu, tem né? 37? 38. 37. 37. Mentira! Eu achei que você tinha uns 31 no máximo. Nossa, Não, mas você não achava? Não, claro, é que ele falou antes aqui daí, por isso que eu Ah, sabia. Falou, a gente tava conversando antes. Ah, tava trocando ideia. E... entendi, é que você não tava prestando atenção. Ah, tá. E... Que absurdo. Não, mas ela não tava na hora que a gente tava falando. Verdade. Não, pode Não ser. tava, só tava eu e o Pedro. E... Não, você falou de garota e tal. Como você conheceu a sua esposa, né? Vocês são casados, né? Sim, somos casados. Por incrível que pareça, na igreja. Sério? O pessoal nunca acredita nisso, mas eu já fui da igreja. Fui da igreja. Eu participei bastante tempo do grupo Jesus aqui da Caramba, que a galera conhece, né? Grupo de oração. Fui vice-coordenadora. Sério? Pô, cara, foi bom. Era bom nesse rolê. Tudo que você faz, você Já sabe. garanti minha vaga no céu. Mentira. Eu acho que não. Se pá, não. Mas, e daí ela fez encontro na época, tá? Eu conheci ela dentro da igreja. E aí você foi com seu daí gostei charminho. dela. Gostei dela, né? Você deu um charminho, pá, né? Você tinha quantos anos, né? Uns 20 e alguma coisa.
Ela parece mais tímida que você. Ela é bem mais na dela. Sério? Ela chegar assim num rolê, aqui, ela não chega assim já falando com todo mundo, ela fica bem mais... Tipo, ela conversa, né, claro, a pessoa também é educada, mas ela tem uma certa dificuldade de puxar assunto, então ela troca ideia. Se tiver alguém que vai no embalo puxando mais assunto, é melhor. Mas senão ela tende a ficar mais na dela, porque também é um ambiente diferente, ela não conhece as pessoas, ela é mais resguardada nesse sentido. Eu já não, eu qualquer ambiente eu já chego, já faço amizade, amizade de ir na casa da pessoa, já tenho facilidade com essas coisas. Isso é bom, Eu gosto, né? Eu gosto de conversar com pessoas diferentes. Uhum. Vocês estão casados há quanto tempo? 4 anos. Vai fazer 4 anos agora em dezembro. Que fofo. Mudou muita coisa depois de casar? É verdade, como é que você No Arnaldo, mentira. Mas Falei porque é patrocínio, viu, Arnaldo? Patrocina a galera. Não, pior, todo mundo acreditou, você viu, né? Não. É que assim, a gente namorou muito tempo, né? Porque eu e ela, nós temos uma diferença de idade, né? E ela era mais nova e estávamos em outros momentos também, né? Eu estava terminando faculdade, tentando sobreviver, né? Ela também estava pensando o que queria fazer da vida. Então a gente namorou bastante tempo, já namorou 8 anos, acho. Nossa. 8 anos, ó. Então já estava bem encaminhado, né? As paradas assim. A gente já comprou casa junto, né? Tudo isso. Então era meio óbvio que a gente ia casar. Você já meio que tava casado, querendo ou não, né? Não, porque a gente não morava junto. A gente continuava morando com os pais vocês tinham dela. uma casa, mas vocês moravam ainda... Porque na realidade a gente comprou a casa, aí eu fui, porque eu morava de aluguel, eu fui morar lá na casa, porque eu ia ficar pagando aluguel e financiamento ao mesmo tempo, né? Eu sou professor de humanas, é bom lembrar. Pessoal, aumenta meu salário. Jequiti. Brincadeira, viu, patrão? Mas é sério, vai que tem coração. Brincadeira, mas tem um teco lá no Tem fundinho. um fundinho de verdade. Vai que alguém viu e se compadeceu. Enfim, mas Aí eu fui morar lá primeiro, eu e o Nietzsche, que é o cachorrinho. Eu morei acho que uns 4, 5 meses lá sozinho. Eu morava sozinho antes, né? Também. E daí depois a hora que a gente casou, daí nós fomos. Só tinha um cachorro? Eu só tinha um. A Frida veio depois. A Frida depois ela invadiu a casa. Ela ocupou a casa. Ocupação, sabe? A Frida é aqui, pegar lá. Como É um menino e uma menina, né? É um cachorro e uma cadela. A Frida, os brinquedos dela é garrafa pet, pedaço de pau, é os brinquedos que ela gosta. Você pegar um brinquedinho assim de cachorro, ela não gosta. Ela só gosta daquela, sabe aquela galinha que faz? Sim, o É bidu o único bicho que ela gosta, ela fica pisando. Né? O meu cachorro arrancou a cabeça daquela galinha. Ela destrói, eu já comprei umas 5 pra ela, olha aí, né? Não compensa, é 19 conto aquele Nossa, preço. é. É caro. Meu Deus. Enfim, daí a gente casou. E- Você perguntou se mudou muito. Você que perguntou? Fui Você eu, já... fui eu. Claro, né? Claro que mudou. Eu morava sozinho, eu e o cachorro. A gente tinha um convívio harmonioso. Agora tem um Aí intruso ali. chega uma pessoa querendo impor regra. Brincadeira, mas é sério. Não, mas o que é complicado é que todo mundo sai de casa com uma bagagem. Né? Então você aprendeu, tudo que você aprendeu de coisa de casa, por exemplo, limpar a casa, louça, lavar louça, fazer comida, foi tudo do jeito que os pais de vocês ensinaram. Aí ela chegou com uma bagagem do jeito dela e eu tinha a minha. Então daí foi esse tempo de adequação. Eu acho que ela sofreu mais. Ela sofreu mais? Porque eu sou mais assim, tipo, não é porque você tá falando que tem que ser desse jeito que eu vou fazer, tá ligado? Eu sou muito assim, você não, já mas tava tem na que casa fazer. Tem o quê, mano? Você tá achando que eu sou seu filho? Então no começo a gente teve, é verdade, a gente teve alguns conflitos em relação a isso, mas hoje ela fala que ela sofreu mais com isso. Tipo, ela percebeu que ela estava trazendo muito daquilo que era dos pais dela e saber entender essa parte. O que é difícil também, né? Porque, como eu disse, eu já morava sozinho, né? Então, aí você vai se virando, né? A hora que você tem que fazer por você mesmo, você se vira. Aí, ela saiu da casa dos pais dela e foi morar comigo. Ela não teve esse período dela ter que dar o jeito dela, sabe?
Mas hoje tá bem, assim, Que bom. estamos felizes, eu acho. Eu acho. E- Daí ela liga pra mim, não, acabou. Deixa um comentário Hã? nesse vídeo. Vai vir filhos. Ih, eu acho que não mais, né? A gente tá conversando, avaliando isso aí, não sei não. Mas ó, Colocar Deixa uma pro criança sobrinho. nesse mundo aí não, hein, meu? é, o Esse mundo tá muito difícil É pra uma por baita acaso. responsabilidade. Mas meu pai, ele me teve com a tua idade hoje. Tipo, querendo louco. Não é um sinal. Não, é porque, tipo, Parabéns à família, que é um ótimo garoto. Essa história não vai ser de Thiago. Não Não, vai é que às vezes as pessoas, tipo, a Mafia fez essa pergunta, não falando que ela pense assim, né? Mas que, o povo pense, pô, 37 já tá velho. Ou pensa que assim, uma coisa é assim. quase que um padrão, né? Você namora, casa, tem filho, aí fica toda essa pressão pra fazer tudo isso. Então, mas eu não caio em pressão, não. Não, você é autêntico, você ponto. Eu relaxo em relação. Não, e também- Eu sempre quis, né? Na verdade, sempre foi um sonho meu ter filho. Na verdade, filhas, eu sempre quis ter filha, mas a gente não é assim que escolhe. Né? Quero isso. Não é. Não é que Não nem tá ir no podendo. supermercado, eu vou comprar um pacote de Não. traquinas. É muito mais complicado do que parece. Mas por que mudou? Porque você viu as Então, complicações? mas eu conversando com a Bruna, eu soltei essa ideia um dia pra ela, e daí ela concordou também. Eu não tenho certeza se é o momento de ter filho. Primeiro que nós íamos ter agora. O plano nosso era 2020, daí veio a pandemia. Aí a gente, nesse período, de lá pra cá, a gente tá repensando. Não batemos martelo ainda. Sim, Não sim. definiu, não vamos ter, ou vamos ter. Vamos ver, Não, deixa acontecer. e, tipo, querendo ou não, ainda você, por mais, tipo, você é um cara novo, assim, tipo, novo, digo, tipo, da sua visão de mundo é muito atual, sabe? Então, tipo, ter um filho talvez com 44, 45, não seria um problema, assim, o Beat veio aqui e contou... Não, e ela é mais nova. Pois é. Beat veio aqui e contou que teve a filha dele com o quê? 44? 42, não foi? Foi 45. Nossa, acho que- cada um falou a Cada- idade. 35 anos, eu tinha 50. Então isso aí, 45. E ele disse que, tipo, que foi uma decisão muito acertada, assim, ter um filho mais maduro. Nossa, a filha Sim. dele é uma querida. Ela Não, é demais, a muito gente vê sensacional. no stories dele. Ela é Não, muito engraçadinha. E ele tem a vantagem que a mulher dele é mais nova, né? Então, Então, esse é um problema na real pra mulher, né? É. Pra mulher isso é um problema real, né? Biologicamente falando, Aham. né? Gravidez de risco e tal. Agora pro homem, o problema é correr atrás da criança depois, né? É. De acompanhar a criança. Isso é uma coisa que eu gostaria, porque eu lembro muito da minha infância assim, com o meu pai. Meu pai sempre ia, durante muitos anos eu jogava bola junto com meu pai. Assim. Então eu lembro disso, eu gostaria de acompanhar nesse sentido, sabe? Isso nunca aconteceu comigo, tipo, falando assim, da minha experiência, tipo, meu pai... Não que ele, tipo, não que eu ache meu pai velho, mas meu pai sempre, tipo, foi gordão assim, ele jogou bola uma vez comigo, ele quase infartou e nunca mais, entendeu? Que informação dele. Nunca mais! Aí complica. Não. Não, mas nesse dia eu me cuido. Ah, tá saudável? Acho que tô. Ah, então... Espero Só- que- fui no médico. Só é doente que faz exame. Só não fui no médico, mas. Covid, quem vai... Meu Deus Uma do céu. verdade, eu acho que essa não era uma boa coisa. Gente, pra vá falar, no assim. médico, faça o teste. É. Não por você, mas pelos outros. Exato. Vacina, hein, gente? É. Vacina. Vacine, por Vacina. favor. E Senão... agora, mudando um pouco de assunto, como é que foi, tipo, a tua escolha, assim, tipo, pra, tipo, escolher a tua faculdade, o que você queria fazer, assim? A faculdade foi complicado, porque deu uma girada, né? Mas. Você falou que trabalhou com várias, tipo, um monte de coisa e comenta tudo dos mais. seus vários trabalhos Nossa. dignos. Nossa, os vários trabalhos do Osmar. Você começou a trabalhar com quanto? Tipo, quantos anos? 13 para 14. Caramba. 13 para 14. Você acha que isso foi importante, assim, pra sua independência? Foi e não foi, né, meu? Porque eu estudo à noite, eu fiz meu ensino médio inteiro à noite, né? Noturno. E você perde muita coisa, né? Principalmente de viver, né, a vida assim com seus amigos. Né? Você tinha um amigo que vai ter uma festa na casa de alguém, por exemplo, à noite. Eu tinha aula, né? Trabalhava o dia inteiro. Então, por um lado foi bom, porque você amadurece, você entende o que é você ganhar, se sustentar, né? Por outro lado é péssimo, eu não comecei a trabalhar porque estou a fim de trabalhar. A gente precisava ajudar em casa. Necessidade. Exatamente, então a minha família sempre foi uma família mais quebrada. Mas tem o lance de
você acaba aprendendo bastante coisa, né? Você acaba aprendendo a lidar com vários tipos de pessoas. Então, o meu primeiro emprego, assim, oficial, né? Porque eu fazia alguns biquinhos, né? Um biquinho de alguma coisa, tal, isso eu fazia bastante. Isso desde capinar a data do vizinho até entregar panfleto na rua, essas coisas lá. Tá acabando o valor. Tá acabando lá. Mas o meu primeiro emprego oficial foi num auto center. Eu era o camelo, né? Auto center é onde o pessoal vai lá trocar pneu, trocar escapamento do carro, essas coisas. Então eu era o camelo, eu fazia tudo, desde esse serviço, né, de trocar as coisas assim, até ir fazer serviço de banco, descarregar a carga quando chegava o produto, essas paradas assim. É quase um estagiário. Era o camelo, a gente chama de camelo. Aí eu trabalhei com isso, aí eu trabalhei num restaurante no centro, durante um certo tempo, ali perto da Pernambucanas, ali no Calçadão, esse restaurantezinho que tem até hoje lá, Café Paz, que chama. Aí eu lembro que eu já trabalhei, eu era vendedor de tecidos, eu fiz um monte de coisa nada a ver. Foi nessa época. Não, mas você deve dar um bom vendedor. Você convence. Porque você fala bem também. Então, mas eu não gosto de convencer as pessoas das coisas. Não? Assim, de comprar alguma coisa Não? só por convencer, não. Nossa, tem muita cara de quem consegue fazer a pessoa comprar. Não, eu acho que eu consigo, mas só que eu não gosto, eu nunca gostei de fazer. É porque daí é uma questão ideológica. Exatamente. Mas eu sempre tive isso, sabe? Eu não quero que você saia perdendo, sabe? Quero que você, de alguma forma, leve algum tipo de vantagem. Compre isso porque é bom pra você tá precisando, se for o caso e tal. E isso tem a ver com a tua formação, querendo ou não. Não, então, mas agora, né? Agora. Mas na época eu tinha um pouco isso, né? Já era da sua essência. Eu não queria que o camarada... Tanto que eu lembro que tinha uns carinhas, eu não lembro de onde que era a loja deles. Eles compravam tecido lá onde eu trabalhava e eu sempre separava, quando eu sabia que tinha alguma promoção de tecido que interessava para eles, eu separava, guardava para eles, escondia ali. Porque eu sabia que para eles era bom, era uma loja meio começando, sabe? Tinha umas roupas meio diferentonas assim e tal. Então, tipo, eu gostava desse lance, eu não queria vender só porque eu ganhava comissão. Eu não ia separar só os que eu ganhava mais. Eu tinha vários que eu nem ganhava nada. Então, esse lance de não querer levar vantagem, eu acho que eu sempre tive. Vantagem Isso é raro. sobre os outros. Não sei, acho que sim. E é legal. Eu trabalhei nessa loja de tecidos. O que você falou nessa época aqui, o quê? Eu perguntei que você fazia as dancinhas com tecido. Essa aí é a lenda do Henrique. Henrique é besta. Mas eu nunca fiz dança, eu sou péssimo em dança. Eu já Você fiz. faz capoeira? Eu faço capoeira, mas capoeira não é dança, é luta. Não, mas não tem misturado. Não, é ginga, são coisas entendi. diferentes. Mas você é bom de ritmo. Não, mas uma coisa é ser bom de ritmo, outra coisa é dançar. Tá, mas você tem coordenação motora. Sim, mas. Foi você ou a sua amiga que dançou naquele negócio lá? Aquele trabalho que era você e mais duas pessoas sobre religião? Que dança. Que era na religião de Taubaté, né? Aquele trabalho que você explicou pra gente, quando tipo, você tem que estar integrado dentro de um grupo pra fazer tua análise. Você tem que ir lá. Não, tal, foi o trabalho sobre religiosidades, né? Observação participante. Isso, não, foi a garota que estudava com a gente, que era a Bruna também o nome. Ela que participou e ela participou do candomblé, né, no caso. E daí ela que participou lá da roda e tal. Eu não, eu fiquei só ajudando lá. Nem ajudei, né? Tinha o amigo meu que estava nos tambores, que ele participava, né, da religiosidade lá. E eu fiquei só na comilança, né? Vendo e comendo. E torcendo para dar bom. Mas eu nunca. Meu irmão deu aula de dança há muito tempo, dança de salão. Meu irmão é bom na dança. Destrói, dançava muito bem. Tango, ele dançando tango era muito bonito de ver. Caramba, que massa. Nossa, era bem legal. Tango é um negócio da É hora. a única dança de salão que eu sempre tive vontade de aprender. Não aquela vontade o suficiente para ir lá aprender, mas eu falo, pô, se eu fosse escolher uma dança, eu ia querer aprender essa. Que é chique. Eu acho né? muito bonito ver quem sabe dançar assim. Aí as outras não me apetecem muito, não sou me da dança. Não. O que eu tava falando? A gente tava falando Os seus sobre empregos. os seus empregos Ah, e daí é. ia falar da faculdade. Isso. Daí eu trabalhei em loteria. Nossa, eu trabalhei muita coisa, velho. Muita coisa mesmo. Trabalhei na Coab. Foi legal isso aí, bem legal.
Foi na Coab, né, que você era estagiário, você tinha maior responsabilidade, né, que você falou isso. Tem um lance da regularização fundiária, né, que é a regularização das favelas, assim. E eu era quando eu entrei, tinha eu e um carinha, ele que me ensinou, daí acabou o estágio dele, ficou só eu. Aí, durante bastante tempo, era só eu, falta de responsabilidade no povo da Coab. Ficava tudo na minha mão, a parte de regularização fundiária, só eu que sabia fazer o negócio. E foi uma época legal da Coab, porque era muita zoeira. Conheci uns amigos assim que eu levo até hoje, o Gélio, se você vê isso, isso é maneiro. Enfim, mas foi bem legal e principalmente conhecer o Londrina, né? A gente tinha que ir nas quebradinhas, né? Nas favelinhas e regularizar aquilo, transformar aquilo que era uma favela em bairro. E daí você tem que aprender a conversar com algumas pessoas. Né? Tem lugar que você tem que avisar que você vai. O pessoal acha que isso acontece em São Paulo, Rio de Janeiro. Aqui em Londrina tem também. Né? E despertou alguma coisa relacionada à sua formação? Aí nessa época eu já fazia faculdade. Ah, né? você já fazia faculdade? Eu já fazia ciências sociais, né? Então daí... Eu lembro passando na frente da participação especial da Paola, trazendo uma aguinha pra nós. Obrigadinho, Porque o Paulo. Osmar tá derretendo. Que é uma água aí. Ah, lógico. Geladinho agora é bom, né? Aí, ó. Joga pro Osmar. Joga. Joga. Queima Nossa, toda eu não ia reclamar se jogasse em mim. Rapidão, rapaziada. Eu só vou avisar meu pai o horário que vai acabar, tá? Ai, meu Jesus, socorro. Perdão, tá? Osmar, Ui. fala da história que você levou. Você dava lá na. Casa do Monte. Aí o cara chegou lá, o policial, pra bater na porta do outro. Ah, velho. Foi no Franciscato, cara. Ô, calma aí, muda a câmera pra ele. Pra não ficar aqui enchendo o celular. Foi no Franciscato. E aí o trabalho de campo que a gente fazia, que daí eu sempre selecionava, assim, dentro dos estagiários que a gente tinha no setor, eu selecionava ali uns 2, 3 ali para ir junto comigo. E daí a gente, não comigo, né? Tinha o motorista da Coab lá, a pessoa lá responsável da Coab, ela levava a gente, depois ela ia buscar. E a gente tinha que passar nas casas e recolher a documentação da galera para poder regularizar. Falei, então você mora lá, então eu precisava de sei lá, não lembro, mas os seus documentos pessoais e um comprovante que você estava ali há pelo menos 2 anos. Aí, eu estava fazendo esse trampo, daí estava a Polícia Civil lá. E a Polícia Civil, sei lá, tinha uma casinha lá que a galera, eles queriam pegar alguém que estava dentro, né? Um rapaz lá que estava ali. Aí o cara chegou assim em mim, perguntou, o que vocês estão fazendo? Quem são vocês? Eu falei, apontei assim, eu sou desbocado, né? Apontei aqui a camiseta da Coab, né? Sou da Coab, né, irmão? Mas o que vocês estão fazendo? É meio autoexplicativo. Você está fazendo, a gente está passando as casas, passando documento. Daí ele falou, você vai passar nessa rua e nessa casa? Eu falei, depende, né? Dele, por que depende? Eu falei, depende do que você quer. Ele falou, não, eu queria que você fosse lá e batesse na casa dele para fazer ele sair. Daí eu falei, não vou, né? Dele, não, é coisa simples. Eu falei, se é simples, vai lá e faz. Você falou isso igual. Falei, lógico, só porque ele é polícia, ele não manda em mim. Você é louco. E claro, o cara não ia chegar do nada, falou, chama ele e faz sair, por alguma coisa tem. Né? Daí o cara falou, não, vai lá, não sei o que. Eu falei assim, me dá uma arma, um colete, que nem você tá, que daí de repente eu posso até pensar, né? Cogitando nessa possibilidade. Aí o cara tentou insistir, eu falei não, e eu proibi os outros também de fazer, a mesma coisa, porque naquele momento eu que mandava. Ali naquela galera, eu falei, não, ninguém vai não. Até porque se é interesse da polícia, não é um negócio assim... A polícia, se fosse uma coisa simples, iam lá, batiam, né? Sem armas. O cara não queria tomar um café, né? Exatamente. Aí, rapaz, não deu outra. O maluquinho foi e a gente ficou só observando, né? De longe, urubu observando. Mas no que o polícia entrou, assim, no quintalzinho, assim, ele botou o pé e um monte de pipoco pra tudo lá. Tiro. E eu já pulei no chão, né? Sou besta. Aí, enfim, conseguiram pegar o rapaz lá, certo? Ninguém tomou tiro, sei lá, o cara ele devia ter uns 5 tiros, ele gastou tudo na primeira, assim, e errou todos. Tem um filme do Cidade de Deus, que o narrador ele fala que tem uma diferença do bandido do polícia é essa, que o bandido não sabe atirar direito, ele sai atirando que nem um maluco. Enfim,
Aí capturaram o cara, tal, não sei o que, daí eu passei pelo polícia e falei, viu, já pensou que tivesse sido eu ali? Sem colete, sem nada, bem de boa a abordagem de vocês, né? Super simples. Super simples. Ele, pois é, né? Às vezes acontece. Falei, e era eu, né, o besta. Enfim, foi essa vez. Mas ali nesse rolê do sugestivo aquele horário, tá? Esse alto. Ali nos rolês da Coab sempre teve. Eu lembro que uma vez teve eu e um carinha. Isso é uma coisa que você nunca vai esquecer dali. Eu, parceirinho, a gente tava num lugar, num dos bairros aí, andando pra lá e pra cá, a gente passou numa rua, um cheiro estranho. Que cheiro é esse? Que bizarro, cheiro esquisito. Sei lá. Aí passamos as 3 vezes, aí já tinha dado nosso horário, o motorista não chegou, eu falei, mano, vamos ver o que é isso. Aí parecia vindo de uma data, assim, né? A gente entrou, foi entrando, eu fui meio na frente, assim, eu tava mais curioso, não tinha mais nada pra fazer. Aí eu vi só um pé, tinha uma pessoa morta. Caralho. Não vou falar o bairro. E o cheiro era de cadáver. Era. Foi a primeira, eu acho que a primeira e a única, espero que seja a única. Ai, credo. Ai, credo. Mas você Essa já vez. tava no meio da rua? Não, tava numa data. Tava numa data, assim, É, era vamos ver, uma né, parte Maurício? mais isoladona, assim, sabe? Só que tinha algumas casinhas, né, soltas, espalhadas, assim. E sei lá o que aconteceu lá, daí a gente ligou pra polícia, a polícia foi lá, resolveu. Caramba. Levou. Momento de tensão. Cadê aquela musiquinha da... Ah, do Harry Potter. A Harry Potter da Thaís. E a gente falou. Da formação. Como vocês Faculdade. Isso eu rodei bastante, né? Eu comentei já com vocês em outros momentos que eu, por algum motivo que eu não lembro qual que é, eu inventei, assim, lá pelo 7º ano que eu queria ser advogado. Mas eu não queria ser advogado, eu queria ser professor. Eu lembro que eu inventei de ser professor, decidi que eu queria ser professor num trabalho que eu e esse meu amigo bonito apresentamos. Não vou falar o nome dele para não dar moral. Que nós apresentamos no colégio, assim, foi um trabalho legal, e eu gostei de estar ali na frente falando e tal. Tem até aquele filósofo Clóvis de Barros Filho, ele conta uma história muito parecida, não pode bater. Ele conta uma história muito parecida, que ele também foi lá apresentar um trabalho, ele inventou que gostava, basicamente a mesma ideia, eu também resolvi ser professor, mas daí eu enfiei também que queria ser advogado, então a ideia era trabalhar com isso. Aí eu fiz o vestibular, passei, comecei a fazer direito, odiei, fiz acho que uns 3, 4 meses de curso só. Acho que sim. Achei horrível, um negócio chato. Aí larguei, sem saber o que queria fazer. Aí nessa mesma época, estava abrindo o curso de teologia na PUC. Caramba. Eu participava da igreja e tal, eu sempre gostei muito de estudar essas paradas, assim, né? Eu fazia as pregações na igreja. Caramba, você era da palavra, então? Eu era de tudo, cara, um pouco. Por causa que no grupo lá que eu participava, não tinha muito bem essa divisão. Assim, né? Então, algumas atividades você podia ser de um ministério, né, específico e podia ajudar, assim, podia participar. Até porque senão ficaria muito enjoativo, né? A gente concluiu isso num determinado momento. Que, por exemplo, só aquelas pessoas que eram da palavra que poderiam fazer as palestras. Eu acho que dá uma pluralidade mais legal quando você pega alguém, sei lá, da música, alguém da promoção humana. Enfim, daí eu larguei o direito, abri o curso de teologia e eu comecei a fazer. Fiz acho que uns 2 anos de teologia na época. E daí foi quando eu resolvi pensar no que eu estava fazendo, né? Porque todos os meus professores eram religiosos. Né? Então era padre, freira, e eu não queria ser, nunca passou pela minha cabeça, e eu creio que eu não tenho talento algum para ser essas coisas. Tanto que eu nem frequento mais igreja, então, acho que já deu minha cota de igreja. Nada contra quem participa, se está feliz, está tudo bem. Enfim, daí eu larguei teologia, daí querendo fazer filosofia ou ciências sociais, mas eu não tinha certeza do que. Só que daí, quando eu larguei, eu tinha perdido a inscrição da UEL. E nesse momento, eu trabalhava na Unopar. Uhum. E daí, como eu trabalhava, eu tinha bolsa lá, 100% e tal. Eu falei, e como eu vinha de escola pública, a gente não é treinado a passar em vestibular na escola pública. Os caras nem falam sobre isso. Né? Aí um outro professor lá que parece um cachorro latindo quando a caravana passa. Assim.
porque poucos realmente prestam atenção. Aí eu resolvi voltar para o direito e falar assim, na época eu era muito novo, de repente eu que não tive a maturidade suficiente. Daí eu voltei para o direito, fiz mais 1 ano, 2 anos de direito. Aí eu achei horrível mesmo. Odiei mesmo. Daí que você teve certeza que era chato. Porque eu tive certeza mesmo. Daí larguei de novo. Aí querendo fazer, com essa ideia, vou fazer ciências sociais ou filosofia. Aí no último dia de inscrição, sob pressão da minha mãe, eu catei uma moeda, joguei pra cima e decidi no cara coroa. Aí deu cara, então eu fiz ciências sociais do cara coroa. Isso é um baita exemplo, cara, do segurança. Super conselho para escolhas. É por causa que assim, isso eu agradeço muito meu pai. Meu pai sempre falou que se você não está gostando de alguma coisa, para e vai tentar outra coisa. Entendeu? Então eu nunca tive muito problema em comecei a parada, não gostei e termino. Paro de fazer e vou fazer outra parada. Inclusive eu falo isso para os alunos em geral, eu falo para vocês. O fato de você ter passado, pode ser o curso mais difícil do planeta, você ter passado não significa que você tem que levar ele até o final. Se não está te dando tesão em continuar aquilo, larga, vai embora. Tenta outra coisa. Mas meu pai, a minha mãe, cada um com a sua vida. Eles já tiveram a chance dele. O pai e a mãe, eles sempre querem o melhor para nós. Só que às vezes, eu imagino, eu não tenho filhos, então eu não sei disso. Mas eu imagino que deve ser difícil quando para um pai, para uma mãe, ver que o filho está tomando algumas escolhas que na percepção deles serão caminhos mais complexos, mais difíceis, entendeu? Então isso deve ser ruim para eles. Mas só que, você tem que ter convicção. Se você não assume a rédea da sua vida, o pai e a mãe vai te guiar para sempre. Então, Calma aí. Tivemos uma pausa por momentos técnicos aí, trocar as baterias. Momento técnico não, vai que você tá no banheiro. Não, a gente foi trocar a bateria do microfone, não né? deixa de ser um momento técnico. Eu não queria interditar o estúdio aqui, né? Só polêmico. Quando a gente tava? A gente tava falando Eu tinha falado da faculdade, né? Da faculdade. Você tava falando sobre seu pai sempre, te dar segurança pra quando você não tá gostando de uma coisa, você trocar. Daí você tirou no... Ele nunca falou pra eu fazer isso. Mas só que eu quis dizer com essa ideia é que eu sempre me senti muito à vontade de, por exemplo, eu nunca tive a pressão da escolha, né? Que eu sei que vários de vocês sentem, assim. O que eu vou fazer? Porque a gente aprende que você tem que escolher o que você vai ser o resto da vida. E eu não concordo com isso, né? Não é definitivo. Se você não está mais afim de fazer, então você troca. Você troca a parada Pode deixar? eu deixaria. O Flazinho tá top agora. Topzera. O pessoal tá querendo desligar o ar-condicionado, gente. Não, é que eu só perguntei se tava trabalhando muito. Daí o Murilo aí, que é o cara... Temos um técnico de som, que é muito profissional. E começou não dá com nem pra estagiário. ouvir o ar-condicionado, né? Importante a alegria de viver. Esperamos atualizações. Vai desligar. Eu espero que eu continue falando. Vai. Tem que desligar, né? Isso foi o ar-condicionado sendo desligado. Eu acho isso Esse um foi o absurdo. barulho da morte. Mano, é que se a gente tivesse um estúdiozão com isolamento acústico, isso ia estar Fica o recado. Fica aí o recado. Virou Rose. Não, mas apesar que daí tem a pandemia, né, meu? Também. Então, na verdade, o ambiente Little fechadão Rose. com ar-condicionado. É você que chama Rosinha de Little Rose, né? Little Rose. Mas Ou o chefa, ela não gosta de chamar de chefa, então eu chamo de Little Rose. Mas o ambiente aqui tá todo aberto, as janelas são todas abertas, a porta tá aberta, assim. É que, o ar mesmo, ele atrapalha muito. Só que se a gente tivesse isolamento, nessa parede, naquela, nessa aqui, ia dar uma melhorada. Nós estamos trabalhando pra isso, gente. É. No futuro teremos. Né? Ou não, assim tá bom também. A gente se vira. E daí, como foi, daí a faculdade mesmo que você fez? Foi bem legal, né, cara? Porque daí eu entrei um pouco mais velho, sei lá, eu tinha uns 23, sei lá, eu não lembro quantos anos eu tinha. Mas você curtiu muito? Não, de festa? Um pouco, né? Não muito. O suficiente. É por causa que o rolê de ciências sociais não é igual ao rolê de outros cursos, né, mano? Não é igual de agronomia, de Farmácia. igual de farmácia. O que não significa ruim, né? A gente fazia muito rolê em repúblicas. Aqui em Londrina tinha muito esse lance de festa de república e a galera da biologia colava, a galera das humanas colava.
tinha alguns barzinhos assim que eram mais conhecidos pela galera das ciências sociais, que era o Pé na Cova, o Jota, e o Valentino, antes de ficar caro, né? O Valentino teve uma época que era ali do lado de onde é o Arnaldo, né? Na casinha, e ali era um rolê tranquilo ali, né? Barateza pra caramba. E daí depois virou essa zona que, sei lá, a galera das elites começou a frequentar e quebrou nossas pernas. Quebrou nossas pernas, aí passou. Mas, tipo, não que você sente falta, você disse que você aproveitou de um jeito diferente. Mas, tipo, quando você começou, assim, a tua faculdade, você tinha essa ideia de, vou entrar e vou estourar de curtir? Ou você, tipo, Não, na verdade não. Eu acho que ninguém tem muito isso, eu não sei. Eu acho que... o Carlos tem, acabou de entrar aqui no estúdio. Sacanagem que é, só tem coxinha pra você. Pô, Cada vai um fazer minha entrevista pela terceira vez. Cada um com as suas moral. Só para deixar claro aí que horas são? 4h50, quase 1 hora de gravação e o Carlos só chegou agora, hein? Tamo bem. Tava trabalhando, rapaz. E vou embora daqui 2 minutos. Eu defendo minha classe, tava Hoje trabalhando. chega Né? a lance e vou embora. E é bom você gravar direito, senão vamos gravar de novo. Eu venho de novo, tem coxinha e tudo. Coxinha de novo? Vamos combinar toda quarta. Beleza, hein? Toda quarta, né? Atrás tá com cerveja. Nossa, Foi aí sim. quarto sapato, foi quarto. Aí sim. Depois corta essa parte, ó. O Murilo saiu aqui, não vai dar pra cortar. Vai lá. Como se ele ligasse. Né? Enfim, mas eu nunca entrei assim, vou entrar pra faculdade, eu não lembro de ter pensado isso. Vou entrar e vou curtir de monte. Eu curti bem, assim, aproveitei legal. Mas também eu não tinha muita possibilidade, eu sempre fui quebrado, né, cara? Então dependendo mesmo na época eu fazia outros cursos, vai rolar uma festa, tinha vezes que não rolava de ir, então paciência. E daí trabalhava o dia inteiro também, então era foda, né? De participar dessas coisas. Mas eu acho que eu aproveitei legal, assim. Poderia ter aproveitado mais também, mas também, sei lá. Acho que Não se acho que arrepende. foi bom. Você não parece ser um cara que se arrepende das coisas. Eu não me arrependo de nada que eu tenho da vida. Tem algumas coisas que eu penso, se fosse hoje talvez teria feito diferente. Mas não que eu me arrependo, meu Deus, eu não me arrependo não, de nada. Sinceramente. E você falou assim que você não era muito de fazer planos, assim, mas do que você imaginava mais ou menos que você se tornaria. Você acha que você fugiu muito disso ou não? Fugi completamente, completamente. Principalmente porque eu falo isso, o pessoal acha que é zoeira. Mas eu e uma amiga minha, que é tipo, a minha melhor amiga da vida, a Nani. Você vê, né? Vou mandar pra ela, falei de você. A gente tinha muito isso na cabeça, eu e ela. Uma vez eu falei pra ela, porque a gente é muito amigo mesmo, apesar de distância, né? Ela mora em outra cidade hoje e tal, não sei o quê. Mas a gente, é aquele tipo de amizade que você pode passar 5 anos, você se encontra como se você tivesse visto ontem, né? Eu acho que você não fica estranho a conversa, tem papo, tem tudo. E eu, na minha cabeça, desde muito cedo, eu tinha uma convicção que eu não passaria dos 30 anos. O Matheus. O Matheus veio e falou isso, mano, aqui. Então, pra mim, eu tô com 37, eu já tô no meio. Já viveu bastante. Mas eu não tinha muito essa idealização, vou ser assim, vai ser assado na minha vida. Eu nunca fiz muito isso. Eu acho que isso é mal do pobre. Que chegou, tá ótimo. Tem que viver o dia de hoje. Uma coisa eu lembro de ter pensado assim. Eu trabalhei já num outro colégio e daí eu conversava com alguns professores, né? Eu trabalhava na cantina do colégio, fazia um bico lá para pegar umas aulas de cursinho. E daí eu lembro de trocar ideia com alguns professores. E daí eu lembro que eu falei assim, um dia eu quero dar aula nesses colégios assim, que era colégio aqui, o vizinho, universitário, esse tipo de colégio. Eu quero andar com essa galera. E hoje grande parte dos meus amigos, não só, né? Mas grande parte dos meus amigos são do ramo aqui, são professores e tal. Então isso eu lembro de ter pensado, eu quero dar aula em colégio desse estilo. Assim. Porque, eu sempre estudei em escola pública. Então quando eu entrei para trabalhar, quando eu entrei numa escola particular pela primeira vez na minha vida, foi para trabalhar. Né? Então é outro mundo. Nossa, vocês não têm noção. Vocês têm a mínima noção. É um palácio. É um palácio. É outro rolê. As pessoas são felizes. Comercial de margarina. Parece, às vezes parece um comercial de margarina. É muito diferente, muito diferente.
Não. Primeiro que a galera comia salgado todo dia. Pra mim isso era um absurdo, né? Eu falei, como assim? A galera compra lanche todo dia, todo dia. Não, isso eu acho um absurdo até hoje, velho. O povo que compra lanche todo dia, né? Caraca. E tem 2 intervalos, isso era inovador, né? Nas escolas que eu estudava, era um intervalo só. Tinha 2 intervalos e tinha a galera, sempre tem o gordinho, né? Que comia nos 2 intervalos. Eu falei, mano, esse maluco é brabo, cara. Eu lembro que ela eu ia pedindo. No primeiro eu pedi uma pizza, no segundo era o croissant de chocolate. Na minha época de colégio, eu passava assim e falou, ô Rafa, me parece 5 centavos? Daí você me dava. 5 centavos tudo tinha. E aí eu ia passando um por um pra comprar, sei lá, um sorvete. Até dar um preço. Até dar uma grana. E aí eu e meu amigo, a gente ia fazer uns amigos, a gente ia fazer uma força-tarefa e depois rachava tudo. Dividindo tudo. Eu ia pedir a água. Talvez você tava num suspense ali, fazendo um sinal pra Rafa. É porque eu tô... Acabou com o áudio, gente. O áudio agora esquece. Ficou bom. Viu? E assim, e hoje, assim, quando você sai do serviço, ou então no final de semana, o que você faz? Você faz capoeira, joga futebol, o que mais? Você cozinha também, né? Eu cozinho. Mas eu não sou... Eu tenho uns amigos que são profissa na cozinha, né? Mas eu vejo umas coisas que você faz. Você fez esses dias, era frango? O que É um frango que eu aprendi a fazer com Coca-Cola, mano. Nossa, eu achei isso da hora. Eu mano. fiquei eu acho isso muito sensacional. brava, me desculpa, mas eu tava morrendo de fome na hora que eu vi aquele stories. Que fica agridoce? É. Mano, eu vi isso no doce. meu TikTok e fiquei com muita vontade. Eu fiquei com de ver. vontade de fazer, eu falei, mano, eu vou fazer. Eu catei uma Coca lá e joguei, fica bom. Ficou bom? Fica legal. Eu vou tentar depois fazer... Eu fiz do jeito que o maluco ensinou, né? Mas eu acho que dá pra ficar melhor. Com tempero, né? Você deixar o franguinho mais tempo no tempero, assim, tal, com um gengibrezinho, que daí fica aquela parada bem... Olha lá, então você sabe bem cozinhar. comida. Mas... Eu sei, eu aprendi a cozinhar muito cedo, assim. Porque a minha mãe, ela ela odiava fazer serviço de casa. Limpar casas. Ela odiava fazer essas coisas. Então ela nunca foi aquela pessoa assim, que fazia muito essas paradas. Então ela ensinou a gente muito cedo. Eu lembro de saber cozinhar o básico desde os 7 anos. Olha, agora eu quero ter filho. Só fazer serviço de casa. Né? Aí eu lembro que aprendi a fazer o básico, fazer um arroz, fazer café, feijãozinho. O feijão eu demorei mais tempo, o feijão era mais difícil, a minha mãe não deixava por causa da panela de pressão, né? Então dela não deixava fazer. Mas o restante das coisas, tanto ela como meu pai, eles achavam legal a gente querer ajudar junto, né? Tá junto para cozinhar, tal. Então eu aprendi o básico desde muito cedo, mas eu não tenho muita paciência para fazer prato diferente, aí fica com a Bruna. Entendi. Ela tem mais essa paciência, vamos seguir a receita. E eu geralmente olho a receita, se é coisa nova, que nem esse frango aí, eu dou uma olhada uma vez, depois eu vou fazer, depois eu fico conferindo, ver se tá certo. Nossa, eu faço isso. Nem com receita, eu certo? Não, certo sim, é só testar. Pede umas aulas pra GG é profissional. É verdade. GG é bravo. Nossa, os bolos dela. Então. Mas aí, enfim, você perguntou, durante a semana eu faço, eu sempre gostei muito de esportes, né? Eu sempre treinei futebol bastante tempo. Então eu jogo futebol uma vez por semana, que é hoje, aliás, hoje tem jogo, se tudo der certo. Futebol arte, só atleta de ponta aqui. Eu vou reservar muito minha quarta-feira à noite agora para ir completar o time do 6. Então, aí acabou, né? A parte do profissional. Eu sou brincando. Não, mas às vezes a gente precisa de um fôlego. Então, eu jogo futebol, daí eu tenho 2 dias na semana que eu tenho capoeira. 2 dias? 2 dias, terça e quinta. Que legal. Terça e quinta capoeira. E domingo, de vez em quando, domingo de manhã a gente faz também E treino. como você inventou essa história de capoeira? Então, eu sempre quis fazer. Mano, eu quero pra caramba. Eu falei isso pra minha mãe Nossa, esses eu dias. Bora, acho mano, vamos lá, muito Estrela do legal. Mar, capoeira Estrela do Mar, é sensacional. Nossa, eu acho muito É lá legal. perto de casa, né? Lá na vila, Mano, você mora lá perto, né? Mano, Pô, aí, ó. Combina com a sua mãe lá, que eu vou te dar uma carona depois. mano, não, demorou então. Eu vou ver de fazer Aí, a viu, capoeira. família? E a galera é muito gente boa, assim, muito tranquilo. Tem ali no Jardim Morumbi tem um centro social, né? E a Estrela do Mar funciona ali faz mais de 20 anos, eu acho. Nossa, eu acho muito legal a capoeira. E daí eu sempre quis fazer desde moleque. Eu lembro uma vez, tinha aqui em Londrina, antigamente tinha a feira nordestina. E daí eu lembro que meus tios, eles tinham feito uma barraquinha para vender umas paradas assim. Eu lembro de ter ido ajudar junto com meu pai. Era final de semana, né? A gente foi lá ajudar, dar uma força para eles. Barraquinha de sanduba lá e tal. E daí tava rolando uma roda de capoeira lá. Eu nem sei quem que eram os caras que estavam jogando capoeira, não faço ideia. Faz tempo, eu era moleque. Sei lá quantos anos eu tinha.
Aí eu achei sensacional aquilo, porque o que eu acho legal é porque a capoeira não é só uma luta, né? Ela envolve uma série de elementos culturais, né? E ela tem música, o que dá a energia para o jogo é a música, né? Com certeza. Então você tá ali, tem o berimbau, tem o agogô, tem o atabaque, o pandeiro, o coro, né? Então isso, quando a música tá boa, geralmente quem tá jogando, por pior que a pessoa seja, que é o meu caso, você consegue jogar melhor. E você meio que compra aquela ideia toda. É como se todo mundo estivesse te apoiando. É diferente de uma outra luta, que é só a luta em si, né? Então eu quis fazer, e só que daí eu lembro de estar vendo isso com o meu pai, e daí eu falei pra ele que queria fazer, ele foi lá junto comigo ver, tal, não sei o quê, e daí, aí rolou, isso eu descobri depois que comecei a fazer. Tem umas rixas na capoeira aqui, das escolas, os grupos mais antigos, grupos de outros lugares, cidades e tal. E daí rolou uma treta ali, eu lembro dessa treta, rolou uma treta, e uma treta de capoeirista bom. É extremamente perigoso. Não é uma treta de um te empurra aqui, eu te empurro Não é aqui. só as tretas da escola. Não é as tretas que eu tava acostumado, é a treta pesada. E a pernada come, o pau tora, mano. E daí rolou uma treta dessa. Eu até tava contando esses dias pros caras da capoeira lá, que eu lembro de ter visto isso. E daí meu pai, não vai fazer isso. E daí meio que morreu, ficou baixo, assim, não me deparei mais com isso. Daí de vez em quando eu lembrava, falei, pô, vou fazer capoeira. Mas daí você é mais novo, você tem muito aquele lance de, vamos comigo. Você tem meio envergonhado, às vezes, de fazer as coisas. Enfim, né? Aí cresci e tal, não sei o quê. Eu sei lá do que, foi na época da pandemia. Quando começou a pandemia, eu peguei e enfiei a cabeça. Vou fazer capoeira. Eu lembro que eu estava sentado no sofá, por algum motivo aleatório, eu falei com a Bruna, eu vou fazer capoeira quando eu abri as paradas. Ela, quê? Eu falei, eu vou fazer capoeira. Ela, por que capoeira? Eu falei, por que não capoeira? Eu falei, eu sempre quis, acho que vou fazer agora. Ela, mas você não acha que você está muito velho para fazer? Eu falei, acho que não. Aí fui lá, fiz contato com os caras, quando começou a abrir de novo as paradas, né, na pandemia, aquela primeira vez que abriu. Fiz contato com uma escola, não gostei do tratamento dos caras. Os caras me disseram, quem é você? Eu falei, quem sou eu? Estou perguntando se vocês estão funcionando. Vocês estão funcionando ou não estão? Aí quando eu liguei para falar com esses caras, eu primeiro mandei um recadinho lá no Instagram, os caras demoraram um pouquinho, mas me responderam, falaram dos horários. Mas eles tinham demorado um pouco, eu liguei direto pro número que tinha lá, falei com o mestre Alex, né, no caso. Aí ele falou, não, estamos funcionando, chega aí, você vai ser bem recebido e tal. Eu falei, mas eu nunca fiz, cara, nunca nem passei perto. Daí o cara, não, daí não tem problema. Aí, enfim, comecei a fazer. Completei agora um ano. Caramba. Agora em setembro, começo de setembro, completei um ano. É massa, né? E tem apresentações assim ou não? Tem as rodas de capoeira por aí, né? Na cidade tem roda, eu acho que uma vez no mês tem roda lá no calçadão. Sério? Essa geralmente eu não consigo ir, porque é sábado de manhã pra mim é complicado. Mas volta e meia tem, assim, às vezes um evento. Eu ainda vou trazer os caras pra fazer, já falei pro mestre, vai ameacei ele, vou trazer a galera pra fazer uma roda aqui. Porque, Sim! Eu tô com os planos na cabeça aqui, se a galera me deixar, eu trago uma galera pra fazer uns barulhos. Só que tem que ser final de semana, né? Porque o pessoal é adulto, trabalha. Tipo, você, na capoeira você já começou assim, tipo, você se deu bem também, você acha que tem alguma relação tipo, com a tua proximidade com a música, né? Querendo ou não, você já sabia. Facilita, né? Facilita bem. Por causa aqui de vez em quando a gente tem aula de instrumentos, né? Tem uns caras que estão lá. Você pegar o mestre, os contramentos, os caras tocam berimbau pra cacete, né? 40 anos de capoeira, né? Se o cara não souber tocar, pelo amor de Deus. Mas o cara parece que é parte dele, os outros instrumentos também. Então, logo que eu entrei, eu já queria aprender isso, né? Os instrumentos. Que também é da hora pra caramba, né? E aí eu tive uma certa dificuldade no começo, agora eu já desenvolvi bem, assim, já tô tocando legal. Assim. Teu vizinho sabe. O vizinho que se lasca, né? Cada um com seu dourado, né? Cada um com a sua vida. Mas ele gosta, o vizinho meu que ele é conhecido, os caras são conhecidos, ele conhece o pessoal da capoeira. Ali o bairro é diferente, né? Todo mundo se conhece, né? Galera das antigas, criaram junto, enfim. Mas é legal, eu gosto muito de fazer capoeira, estou bem feliz. Acho que foi uma das melhores coisas que eu fiz nos últimos tempos. Caramba, que legal. E nesse ramo das perguntas, né, de o que você faz fora daqui, o que você assiste? Tipo, de série, de filme, de qualquer coisa. Eu já fui mais criterioso para algumas coisas, assim, eu já fui mais, gosto de ver coisas mais
Tem aquele momento que você quer só ver coisa cult, meio desses. Mas eu sempre vi de tudo, no fim das contas, né? Tive alguns momentos que você quer ser mais seletivo para algumas coisas, mas depois mudei e falei, nada a ver. De vez em quando eu gosto de ver um filme besta, assim, sabe? Aquele filme que você não precisa pensar, só fica olhando para ele. Né? Mas série também, eu recebo muita indicação. A série que eu tô vendo atualmente, até indico, é Impuros, é uma série nacional, sensacional, cara, sensacional. Conta a história do tráfico no Rio de Janeiro, tal, não sei o que, década de 90, é bem legal, faz várias... É a história de um personagem que foi chefe do tráfico, baseada na história dele, e os caras pegam várias referências da história. Então teve o momento lá de congelamento das poupanças no Brasil, na década de 90, pelo governo Collor. Tem um personagem que representa ali na última temporada o PC Farias, que é um cara importante para esse momento também. Tal. Então é bem legal, vale muito a pena, muito bem produzido. Acho que tá passando a Stars agora, Stars TV. Stars, É a Fox, novo. né? Que era. Né? Isso aí virou. Tipo, a Fox virou isso aí. Essa parada. Não, mas ainda tem a Fox, não tem? Não, agora Não. mudou de nome, né? Mudou de nome. Que louco. Star Enfim, Channel. eu assisto. Então, filme também, eu pego muita indicação. Hoje em dia é muito fácil, né? Você tem Netflix, Você assistiu tem Irmandade? Amazon. Já que você gosta. A Irmandade? Que é conta a história do PCC? Já assisti. É bom, né? Sensacional. Meu, seu Sensacional. Jorge, cara. Nossa. Seu Jorge, eu acho que é o melhor artista que eu conheço, cara. Ah, não, ele é maravilhoso. Ele faz tudo muito bem, né? Ele atua muito bem, ele toca muito bem, ele escreve muito bem, ele pinta. Já viu os quadros que ele pinta? Cara, Caralho, ele é um monstro. Eu não podia falar isso. Ele é um monstro, é um baita do artista. e Sou muito fã do seu Jorge. Vai ter outra temporada, será? Dessa série? não Jesus, que sei, mas seria massa se Nossa, tivesse. sensacional. Seria tipo, é que mostra muito tipo a questão tipo também do surgimento, mas seria tipo da hora de mostrar também depois a rivalidade entre Sim. ser uma vermelha e tudo mais. Mas eu achei muito bom. Eu assisti ano passado e meu, muito massa. Muito bom, eu gostei também. Peaky Blinders também, sensacional, assisti, eu acho muito boa essa série. E daí tem umas, sei lá, mais bobinhas, assim, que eu gosto. Bobinha, mas engraçada. The Big Bang Theory, por exemplo, é sensacional, muito bom esse cara. Assim, enfim, eu não tenho muito critério, assim. Se me indicar, eu assisto. Se eu estiver achando muito ruim, Eu paro. eu paro. Você assistiu This Is Us? Eu tô assistindo, mas às vezes é foda, né? Porque você tem que estar muito bem hidratado. Você Nossa, chora em todos os muito. episódios do negócio. Eu choro em tudo. Mas é que eu choro até em comercial, né? Aí em This Is Us Não, então, eu não sou um cara chorão, mas não tem como. Não tem como. O This Is Us, você chora em... Não, é um terapeuta. Eu acho que é um ou outro episódio que eu não chorei. É. E, mano, tem 5 temporadas a parada, velho. Hã? Sentimental. Não, então, não sou, nunca fui assim muito, meu Deus. E você Não, gosta- mas não sou uma pé de gelo, né, cara? Porque se a pessoa... Meu critério é o seguinte, se assistir Marley e eu não chorou, você não é um ser humano digno. Não é um ser humano digno. Nossa, eu Pô, chorei. Marley e eu, muito. mano, pelo amor de Deus. Um cachorro. Mas E é daí um que toque cachorro? sensacional. Por isso mesmo, eu choro mais quando é cachorro. Também. Não, tipo, Cachorro não tem culpa, né? Gente tem. exatamente. O bichinho é inocente, ele não sabe o que está acontecendo. Esse tipo de coisa dá uma pegada, né? Sim, verdade, isso. verdade. E eu sempre gostei muito de cachorro, né? Então, mas eu nunca fui assim uma pessoa muito emotiva. Eu sou até para algumas coisas bastante frio, assim. Não frio, eu acho que é realista o nome, seria o melhor, assim. Por exemplo, eu não tenho problema com lidar com morte, assim. Tipo, não é um problema. Eu sei que eu vou morrer, você também vai, todo mundo Mas vai. tem medo de morrer. Eu não. Nossa, isso é uma mão na roda, Nossa, saber eu lidar tenho. com morte. Tipo, é uma mão na roda saber lidar com morte, porque é uma coisa que vai acontecer com todo mundo. Então, a pessoa morreu. Morreu, assim. Claro que você tem a tristeza. Não é, mas... Você tem a o saudade, mundo- tá? É como se fosse tipo uma libertação, eu vejo. Porque, tipo assim, tem, por exemplo, quando o velhinho morre. Eu nunca mais Tipo vou viver. assim, já tá. Ele, tipo assim, às vezes ele tá sofrendo, e às vezes quando ele morreu, ele descansou. Mas você nunca vai mais viver, você já parou pra pensar? E o que tem de com isso? Mas você já imaginou viver pra sempre? Por isso sabe? tem que viver bem a sua vida. Não, mas é que eu ser a única imortal ia ser muito ruim. Eu não se todo acredito mundo nisso. fosse imortal. Que nossa Nossa, vida tem é gente uma que só. tem que Eu ser acho que a mortal. gente pode viver várias vidas na nossa própria vida. Ah, a gente vai sair de uma caixa de É óbvio, né? Mas é muito bom. Não, o que
você disse? Que é? Que a Paola falou que, tipo, que a gente tem que viver bem porque a vida é uma só. Mas na La Casa de Papel, a Tóquio fala que, tipo, você vive várias vidas dentro da sua A própria Tóquio vida. só faz cagada, sempre dá cagada porque ela fez, ela não pensa direito, sempre dá merda, né? Por causa da culpa dela. Mas eu concordo com esse negócio de, tipo, que você vive várias vidas dentro da sua própria vida. Ah, isso sim. Tem que você muda, né? É, exatamente. Ó, a galera citando Heráclito aí no negócio, é a galera da filosofia, orgulhem-se. Tudo é fluxo. Tudo é fluxo. Pra você poder descansar bem. Nossa. Ah, mas Você tá fazendo errado, hein? eu penso assim, aliás, calhando hoje eu tava dando aula de Nietzsche na parte estética, tem uma parte que ele fala sobre essa parada, não o meu cachorro, tá? Eu tenho um cachorro chamado. Mas ele fala um pouco sobre isso, às vezes a gente sempre idealiza um além-mundo, né? Um depois, a gente esquece de viver o que a gente está aqui agora, né? E um detalhe, e um detalhe que é importante destacar é que quando fala assim, ó, viver a sua vida como se fosse sempre o último dia, não significa você extrapolar as coisas, mas significa você aproveitar o momento que você está. Então, aproveitar isso aqui de verdade, né? Então, se relacionar de verdade com as pessoas, se relacionar de verdade com o mundo. A gente fica sempre buscando depois, porque depois eu vou ser feliz. E não é assim que funciona. Você não sabe como é que vai ser o depois. Não dá pra deixar pra depois. As coisas vão acontecer. E daí, às vezes, o depois não chega. E aí, como é que faz? Sim. Né? Porque a gente tem muito esse lance do natural, né? Porque, nossa, mas morreu tão novo. Mas quem disse que a gente tem que viver muito? Sim. Muito tempo, né? De tempo de relógio. Então tem gente que vai morrer criança, tem gente que vai morrer adolescente, tem gente que vai morrer jovem, tem gente que vai morrer com 100 e poucos anos. E às vezes um Vai jovem de cada viveu um. mais que um velho. Exato. Né? Eu acho que eu vou morrer com 40 anos. Ai, meu Deus do céu. Espero que não. Quantas marcas achava que eu morrer com 30? Eu tenho apenas 30 passos. Mano, não consigo imaginar minha vida. Eu até semana passada, eu era muito crente que eu não ia, tipo, já tava assim, finalmente assim. Porque eu tenho histórico na família de problema cardíaco, assim, muito grande, assim. E daí, tipo, tanto que meu pai é o homem Zorma mais velho. E daí é um negócio... Pressão, pressão. É um negócio assim, quando ele bateu o recorde, a gente deu um festão. Tá vivo! E é papo, tipo, tem um primo meu que tá morando aqui, tipo, que ele tem 30 anos e ele já é todo problemático, assim. Tem lá, tipo, um átrio esquerdo já falhado, daí tem uma fissura do outro Quer lado, mandar um assim. beijo pra esse primo? Aí, ó, Não Gabi, deixa pra amanhã, não. Foi um prazer, né? Não deixa pra amanhã, senão... E daí o JP veio aqui, né, do marketing, veio aqui e contou em off que ele operou o coração um pouco mais velho que eu. Eu fiquei com isso na cabeça, assim, mano, se eu precisar operar o coração, acho que tá na hora, né? E daí eu fui no cardiologista e meu cardiologista falou que meu coração tá perfeito. Então agora eu acho que talvez eu vou viver aí mais uns aninhos aí. Que você viva bem, você é um cara Eu não sei se eu vou viver muito, porque eu acho assustador envelhecer. Então não sei. Eu também. Nossa, tenho eu acho tão medo de bonito. ficar velha. Eu acho tão legal envelhecer, sabe? Você Porque, tem medo mas- de ficar velha. por que mesmo? Você acha que eu morrer aos 40? Então, eu Eu também. não faço isso, gente. Por quê, mano? Porque pensa, É- olha só, seu cérebro ele vai continuar, tipo, bom, e seu corpo vai ficar velho. E aí, tipo assim, você vai ter entendeu? Não faz sentido. Ele vai saber que você tá dentro de um corpo velho e às vezes você quer fazer mais, só que seu corpo te limita. E a limitação do seu corpo começa a limitar a sua mente. Aí você vira um velho gagá. E eu não quero virar uma velha gagá. Nada a ver. Então começa a cuidar É que do eu seu quero ser corpo tipo pra a você ser Regininha, uma assim. velha. Bom, tá vendo? Tem que ser tipo a Regininha. Essa é a meta de vida. Eu não vou pegar a Regininha. Virginia é uma figura. Mas eu acho legal, por causa que, eu gosto muito dessa ideia de que a gente está sempre mudando, né? Então você vai mudando a perspectiva. E o tempo vai passando, eu acho que a gente não vai ficando mais feio, a gente vai representando o que a gente já fez. Sim, contando a nossa Sacou? história. Então eu acho que é isso, eu acho que isso é legal. Então, você tem ali, que nem eu tô com barba branca, cabelo caindo. Meu cabelo né? começou Então, a cair já. Mas eu tô outra parada, eu tô fazendo outras coisas, eu tenho minhas tatuagens, eu faço meus exercícios, eu leio. Então eu acho que você consegue criar sentidos diferentes. E coisas que se eu tivesse a idade de vocês, eu não faria. Por exemplo, o exemplo da capoeira. Eu não fiz na época da idade de vocês porque eu tinha aquele receio, vou chegar sozinho do nada em algum lugar. E hoje eu falei assim, eu vou fazer. Vai fazer? Vou. Fui lá, comecei a fazer, estou fazendo lá. Eu aprendo e me ensina, um molequinho de 12 anos, ele me ensina um monte de coisa.
porque ele já está fazendo capoeira há 4, 5 anos, tem outro de 14 anos, tem outro de 15 anos, tem outro que é mais velho que eu. Então você aprende com um monte de gente, coisas diferentes, sabe? Não, isso é verdade. Às vezes a gente pensa muito no que a gente deixa de fazer quando a gente envelhece, mas tem coisa que a gente começa a fazer porque tá velho. Exato. Né? Eu acho que assim, se você viver a sua vida só para trabalhar, aí é melhor que morrer antes, mano. Porque Não, mas aí você não vai ter prazer de nada. eu acho que o que me assusta não é nem assim a ideia de olhar no espelho, ver que eu tô com ruga, que meu cabelo tá branco. Eu acho que o mundo à minha volta mudar me assusta. Tipo assim, eu ver que eu O não. mundo tá ficando pior? Que tá tipo, o negócio tá decaindo, que meus amigos estão morrendo, que minha família inteira tá morrendo e eu vou sobrando, sabe? Eu acho que isso é meio assustador. Porque eu vejo a minha avó, assim, a que sobrou. Sim. Todo mundo tá morrendo em volta dela. Todo mas mundo que ela vai, né? conheceu, que fez parte da vida Quantos dela. anos ela tem hoje? Ah, não faço ideia. Uns par, né? Acho que deve ser uns 83, por aí. Não, mas mano, você viveu 80 anos. Pô, obviamente você vai ver uma galera morrer. Quê? Todo mundo da rua dela morreu. Ela fala pra minha avó todo dia que tem medo de morrer. Você é doido. Eu não tenho medo de morrer, não. Tenho medo de morrer. Não quero, né? Eu quero viver. Não tô desejando. Não é de. Acho que saber sabe, não digo que eu sei lidar com a morte, né? Mas eu não vejo a morte como um problema, né, nesse sentido. Eu acho natural, nós vamos morrer e pronto. E ver como natural não significa um desejo de morrer. Eu tenho um monte de coisa que eu quero fazer ainda, né? Enfim, tem umas paradas, uns lugares que eu quero conhecer, enfim, algumas coisas profissionais que eu ainda quero conquistar. Não muito, acho. Tá bom sim. Né? Mas enfim, mas pessoal, né? Eu tenho muita coisa pessoal que eu quero fazer ainda. E é isso, sabe? Então, eu não quero morrer, mas se eu também morrer amanhã, fazer o quê? Eu não posso reclamar. Droga. Acabou meu tempo, meu. Vou reclamar pra quem, né, cara? E voltando no tópico que a gente tava falando, tipo, do que você faz no seu tempo livre, eu queria ter feito essa pergunta, mas daí a gente foi para outro papo. Hoje, como que a música, além da capoeira, ela tá na tua vida e como é que é o Osmar músico? Porque você toca pra caramba, né? Não toca pra caramba. Não, gaita você toca muito bem. Gaita então, toca mas muito é que você não toca. Se for alguém que toque, vai perceber que eu erro quase sempre. É verdade. Eu minto muito bem na música. Eu minto muito bem. É que assim, tudo que eu sei tocar, eu sei mais ou menos. Eu nunca me dediquei, aprendi um monte, assim. Então você acaba sabendo tudo mais ou menos, você acaba fazendo mais ou menos. Só que... Aí pega pela variedade, né? Que daí você tem a variedade. O que eu acho que eu sou muito bom é no ouvido, assim. Eu consigo perceber bem a harmonização. Eu tenho essa cabeça, assim. Então, quando, por exemplo, eu tive banda, na época eu era da igreja, assim, que eu tocava, eu sempre fui muito chato pra isso, pra música, assim, porque eu queria que as coisas funcionassem direito, ficasse bonito, ficasse bom. Então você tiver que ensaiar 1000 vezes para ficar bom, ficar redondo, e eu nunca gostei de tocar com gente com cara de nada. Assim. Você tem que estar envolvido naquilo. Presença de palco. Você tem que estar ali, você tem que estar com tesão de fazer. Você pode não ser o melhor, mas você tem que demonstrar quem está te vendo que você está com prazer de fazer aquilo. Né? Você vai lá com cara de nada, tocando por aquela obrigação, sai dali, pelo amor de Deus. Então nesse sentido, eu acho que eu sou mais esse cara que pensa no todo, assim. Então eu nunca fui o melhor instrumentista nas bandas que eu já tive, mas eu sempre tive essa preocupação, ver se está tudo funcionando, né? Então, sei lá, eu acho que eu sou mais... E daí, atualmente a música só está na capoeira, no caso, eu não tenho tocado, até em casa, tenho tocado muito pouco, não é muito tempo, né? Trabalhando demais também. Seus vizinhos reclamam? Não sei. Eu tenho sorte com meus vizinhos, eles são bem legais, assim. Antes tem os vizinhos novos ali, né, que é colado assim, em casa, mas eles são bem gente boa, assim, então eu não tenho problema, nunca tive problema, até hoje eles não reclamaram. Se reclamar, daí eu vou dar um abraço, né, falar, valeu, eu vou continuar fazendo. Vou ligar o mic no... Mas eu tenho uma preocupação também, por exemplo, tem um vizinho novo ali, ele tem uma filhinha pequenininha, né, então eu não vou catar ali durante a semana e ficar até 3 da manhã fazendo barulho, né? Você tem senso. Né? Tem gente, eu acho que não tem muito senso, não. A maioria. Então, os outros vizinhos também de lado, tem em cada lado ali, também são bem tranquilos, também, eles estão bem quietos também. Enfim, nas suas bandas, sempre rock? Não, eu tive banda de blues, né? Blues, eu tive banda de blues, né? Tive de rock, tive uma de rock, tipo, rock meio cristão,
Na época a gente era da igreja, daí eu queria tocar rock, a galera queria só ficar na igreja. Daí eu falei, então vamos fazer um rock, até porque carece, né? Sim. Tem uma galera que agora já tem bastante, né? Mas na época até não tinha tanto, assim, né? E daí eu tive umas 3 ou 4 bandas, não lembro certo. Mas enfim, daí a última foi de blues, de rock e blues misturado, assim. E daí eu já gostava, eu queria tocar só gaita, né? Eu ainda não tive uma banda que eu só toque gaita, né? Eu queria ainda ter essa parada. E daí tem uma galera que a gente tá sempre combinando, que nem o Lucas de filosofia, que dá aula no terceiro, no cursinho, a gente tocou junto, a gente já teve banda junto. Já tocou várias vezes na igreja, eu conheci ele na igreja também. Tocou muito tempo junto. E a gente sempre fala, vamos voltar a tocar, vamos, e nunca volta, porque tipo, hoje a gente tá mais velho, menos tempo, hoje ele tem uma filha, e aí o tempo vai cada vez mais afunindo, vai ficando mais difícil. E você tem alguma coisa que você ainda tem vontade de aprender a tocar assim? Alguma coisa que você olha e fala assim, caralho. Não, só o berimbau. Só o berimbau? Mas o berimbau você... Que eu já tô aprendendo ainda, Tá no mas processo, eu não tenho outro instrumento. Um instrumento que eu sempre quis aprender e nunca tive, e aquele, que nem o tango, sabe? Eu falei assim, nossa, eu adoraria aprender, mas não vou. É o piano. Nossa, piano eu achava louco. Piano É chique, né? Aham. Mas, nossa, é muito legal, assim, muito bonito. Só que também eu não teria dinheiro para comprar e nem a coragem se eu tivesse dinheiro para gastar no piano. Ah, é um trambolhão, né? É bonito, mas... Ah, mas tem aqueles de parede, né? Ah, é, tem. Mas ainda assim é bem caro. É, Teclado. não é a mesma coisa. Sério que o teclado não é a mesma coisa? Eu acho que por isso que tem nomes diferentes, pô. É uma questão de sonoridade, né, Paula? O piano é um negócio imponente, o teclado é um som, querendo ou não, elétrico. Não é um som de artificial, verdade. né? Som artificial. A vinheta do seu canal você fez? De gato? Foi eu que toquei. Ai, eu adoro. Vinhetinha do canal. Que aliás também parado. É que tem um problema, se eu lançar o primeiro, eu tenho que lançar os próximos. Tem que ter uma gavetinha. Então, daí eu tô pra gravar as próximas, só que o problema é agendar com as pessoas. Vocês estão ligados, vocês estão fazendo isso aqui. Apesar de que facilita um pouco, vocês estão entrevistando pessoas daqui de dentro, né? Então consegue ter uma... Aliás, estamos à disposição, se precisar de alguma ajuda, né? Você viu nossa estrutura, assim. Se precisar de alguma ajuda, a gente não sabe ajudar. Não, a gente atrapalha bastante, mas o importante é participar. Mas você não pensa em gravar conteúdo sozinho? Só com convidado? Não, o objetivo inicial é com convidados, entrevistar pessoas. Pra gerar uma conversa. Pra gerar. Mas isso que eles estão fazendo. Em algum momento eu vou ter que pensar em alguma coisa sozinho, né? Mas ainda não pensei no que. Então eu tenho gravado, já está editado, tá tudo certo. Só que eu tenho que ter pelo menos uns 3 ou 4 já na manga para poder mexer. Senão eu não vou fazer. Mas também não estou com pressa, não tenho essas pressas. Não é uma parada que fala assim, nossa, eu gostaria de viver disso. Eu faria mais por prazer, só que é um negócio que é trabalhoso, vocês estão ligados? Sim, com certeza. Então... Você faria por hobby, mas você sabe que tem um trabalho envolvido. Tipo, querendo ou não, a gente aqui, a gente tá muito... Porque a gente gosta, assim, tipo, o aprendizado é muito grande, mas o esforço, às vezes, é muito maior que a paixão. Então, né? Então, é isso mesmo. Na hora que a gente deu aquela pausa para ele fazer xixi com os problemas técnicos, tava todo mundo aqui em volta com o distanciamento dessa mesa, falando das suas tatuagens. Qual foi a primeira tatuagem que você fez? Foi um Don Quixote que eu tenho nas costas. Sério? Eu não lembro lá, eu tenho um Don Quixote. Quantos anos você tinha? Já era mais velho já. Eu fiz mais velho, não fiz assim quando eu era novo. Eu fiz, sei lá, devia ter uns 20 e tantos já. 30. Mas você sempre... A minha mãe já faleceu, né? E quando eu fiz, é verdade, não, mas não tem problema, não tem problema. Tá tudo bem, tá tudo bem. Não foi você quem matou ela. Tá tudo bem. E eu não, meu Deus, lembrei da minha mãe. Não, ela faleceu e como eu acabei de falar antes, as pessoas morrem. E ela faleceu. Ela faleceu em 2006, então quando eu fiz a primeira, ela já tinha falecido. E eu queria fazer, só que eu era muito apegado àquela ideia de, não, que a tatuagem ela tem que ter um significado e tal. Hoje eu já não penso muito mais assim, não. Mas na época do Don Quixote tinha um significado? Tem, é o meu personagem predileto. Eu me identifico muito com o Don Quixote. É meu livro predileto da vida. Sério? Sensacional. Don Quixote é idealista, né? Ele acredita num monte de coisa, ele se dá mal várias vezes. Então eu me identifico com um personagem. Eu acho que a gente precisa de ideologias assim, né, na vida, assim.
Eu acho que a gente não pode assumir isso como certezas absolutas, né? Mas a gente acreditar que as coisas podem ser melhor e que você pode ser melhor, você pode se relacionar melhor com o mundo, com as pessoas. Acho que é importante. Eu acho ele sempre. inspirador. Né? Então, exato. Eu acho o Don Quixote bastante inspirador. Então foi a primeira que eu fiz. E Eu fiz essa primeira. tem, Ai, tem aquela lá da gaita, né? tem, que é essa aqui. Não, mas tem a que é nas costas também, que tem um significado, você já explicou pra mim uma vez. Não, da gaita só tem. De gaita é essa. O que Mas tem que não nas é uma- costas é o filho da cabra. É o Don Quixote e o filho da cabra, de um lado. Mas não tem uma que é tipo... Você formou um novo casal. Que é... Você não tem uma que é tipo uma metáfora tipo da harmonia da vida? É essa aqui. Ah, é essa da gaita então. Ah, não que eu achei vou que era nas mostrar. costas. Não vou mostrar. Censura. Mas essa tem um significado Censurado. então pra você? Tem, na verdade todas têm significado. Mas sem querer, não foi tipo assim. Não, não. Não, essa sim, Foi tempo. Eu fiz primeiro o Don Quixote, aí depois eu fiz essa aqui, que daí é um trecho de uma música do Engenheiros do Havaí, Caramba, que tem um trechinho que fala assim, sentir com inteligência, pensar com emoção. Que é você estabelecer um equilíbrio entre as duas coisas. Você tem que ter sentimentos, você se relaciona, você ama e tal, mas você também não pode ser só razão. Né? Então, você não se deixar só levar pelas emoções, nem só pela razão. Então Você é mais razão ou emoção? eu acho que eu sou um pouco dos dois. Eu O pelo menos equilíbrio. tento. Aham. Mas eu acho que eu tendo mais a razão. Só que é aí que tá. Eu acho isso aqui fundamental. A coisa que eu mais gosto de fazer é sentar, trocar ideia. Então eu nunca fui assim de, vou na balada, vou ficar muito louco. Eu gosto de estar com meus amigos, na casa de alguém, Os de trocando verdade. ideia. Os amigos reais, né? E brigar com eles, e viver com eles, chorar com eles, né? Então eu gosto disso. Então, ao mesmo tempo que eu tendo mais a racionalidade, eu também gosto desse contato. Eu gosto muito um dos motivos que eu escolhi ser professor é que eu gosto de gente. Então, você gostar de gente e ser muito racional é estranho. Daí eu fiz essa, aí depois eu fiz essa aqui, que essa aqui é meio que harmonia, é uma pílula na minha cabeça. Tipo, que fala um pouco da vida. Então tem a gaita, que é harmônica, né? O nome da gaita é harmônica, o nome oficial, né, da gaita de boca. Então daí tem um carteado ali, um jogo de baralho, e daí ela é uma mulher, então tem a representação da vida em harmonia. Cada escolha que você toma, você abre mão de alguma coisa, você pode perder, você pode acertar, você pode se dar bem, pode se dar mal. Então essa busca, né? A vida é um jogo, a busca por harmonia e a morte sempre acompanhando, que é a moça, né? E eu não vejo voltamos à morte, meu Deus. Olha, é um sinal. Mas eu não vejo a morte como uma vilã, assim. Eu acho que ela está aí, ela vai acontecer. Né? Eu acho que ela é inclusive uma redenção. Parte do jogo. E eu gosto muito, com quem eu aprendi isso, na real, é religioso, com São Paulo. Não porque eu sou São Paulino, nada a ver. Mas Paulo eu acho muito legal nesse sentido, porque ele fala um pouco disso, né? Vivi bem, né? Lutei o bom combate. E a morte, para mim, claro que eu não desejo, como ele, né? Isso a gente discorda um pouco. Quem sabe um dia a gente discute. Mas eu aprendi a ter um pouco dessa leitura mais tranquila com a morte. Acho que um pouco de leitura do apóstolo, o fodão. Você sabe mais ou menos quantas tatuagens você tem ou não? Eu sei, né? Vai que não. Tô contando, eu sei contando, na verdade. 3, 4, 5, 6. E já tem uma no são pente grandes, já. né? Já tem uma no pente? Já tem uma no pente já. Isso não vai contar, né? Não. Nenhum Surpresa. spoilerzinho? Não. Você planeja, tipo, fechar? Não quero fechar nada. Eu vou fazer. Eu também não tenho uma quantidade X também, não vou fazer assim. Eu tenho algumas ideias na cabeça e eu vou fazer elas. Se o São Paulo ganhar a Libertadores, Já você vai não, dar taça? né? Eu amo futebol, adoro ver futebol, mas não nessa intensidade. Assim. Foi desde sempre? Calma aí, deu uma parada. Foi desde sempre tua paixão assim, por futebol? Meu pai, né, cara? Meu pai, ele sempre gostou muito de futebol. Então ele, inclusive foi o jeito que ele teve, assim, de se aproximar muito da gente, assim, né? Minha irmã é fanática de futebol, assim. Sempre foi pereba, pé duro pra caramba, mas... eu nunca fui muito quando eu era criança, eu não gostava de ver, assim, era uma puta preguiça, né? 90 minutos, pô, chato pra caramba, né? Hoje eu amo isso,
Mas só que daí eu percebi que eu era bom, jogando bom. Né? E daí eu e meu pai, a gente se aproximou muito nesse momento. E daí ele ensinou, eu sei hoje, eu aprendi muito com meu pai. Eu nunca fui de escolinha, assim, né? Treinei durante bastante tempo, mas eu nunca fui em escolinha, aprender na escolinha, essas coisas assim, nunca fiz não. Então daí esse lance do futebol foi pelo meu pai, assim. O time também. Daí você viu também título a rodo, né, do seu time. Então, cara, foi um acidente, eu até cheguei a comentar acho, com vocês. Por causa que eu morava em Santa Catarina, quando eu comecei a pensar sobre isso, né? Meu pai torce pro Internacional, lá. Caramba. Meu pai é gaúcho, né? Lá em Santa Catarina, cidade onde eu morava, é Inter e Grêmio. A galera respira isso, né? Só. E a tendência é que eu me tornasse Inter. Eu tinha essa duas Inter. Eu tinha duas tendências, aí que incrível. Eu tinha um primo meu que a gente era muito parceiro, assim, eu era fã dele, assim, tal. Gostava muito dele, assim. E ele era corintiano. E nessa época, tinha o Neto que jogava no Corinthians, que é o craque Neto hoje, tá ligado? Que jogava muito. E aí ele falava muito na minha cabeça, não, você tem que ser corintiano também, porque o Neto é o mesmo nome do cara. Tinha uma tendência a pender pra isso. Só que daí eu mudei pra Santa Catarina. E aí, perdi o contato com ele durante muito tempo, então perdeu. Então a tendência era me tornar colorado, nem meu pai. Meu irmão já era, tal. Aí meu pai foi comprar, acho que era presente de Natal, de aniversário, sei lá que diabo que era. Ele foi comprar, na época eu jogava no gol. Comecei a jogar no gol, era bom no gol. Corajosinho, né? A bola vinha, metia a cara, né? Aí ele falou, vou comprar uma roupinha de goleiro pro moleque, né? E daí não tinha acabado, porque lá a galera torcia pro Inter e pro Grêmio, tinha acabado do Inter, do Grêmio fora de cogitação, né? Óbvio. Aí tinha do São Paulo, daí ele falou assim, vou levar essa aqui que é neutra. Só que era em 91, né? Aí o São Paulo ganhou tudo, tinha que ganhar. Aí eu fui jogar no negócio, a galera começou a me chamar de Zete, que era o goleiro do São Paulo na época. Daí eu falei, eu vi que o São Paulo ganhava tudo e o time dele não ganhava nada. Eu falei, vou torcer pro time que ganha, né? Sou besta. É que nem os flamenguistas de hoje em dia. Né? Mais ou menos isso. E os palmeirenses também. Né? Não, você é corintiano, né, Michel? Eu sou. Isso aí fica aí um abraço aí, ó, pro Pelaquim, pro Henrique e pro Guilherme. E pro Carlos também. Quem diria que ganharia ontem, hein? O Carlos é palmeirense. Falou aqui ontem que o Palmeiras ia perder. Aliás, todo mundo achava que ia perder ontem, né? Caramba. Acho que até o Palmeiras. Mas você viu que teve um lance que era pro gol ter sido anulado, né? Eu não vi o jogo. Eu também não, mas eu tava vendo hoje que durante o gol do Palmeiras tinha um jogador reserva, então... ele tava dentro do campo e quando tem qualquer, coisa dentro do campo tem que anular, não pode. Mas... né? Ele não mudou nada. Não. Né? Vamos. Deixa, os caras ganharam o jogo. Deixa os caras. Azar do Atlético. Ganharam não, empataram, né? Não, mas levaram, né? A regra não foi eles que inventaram, né? Não foi o Palmeiras que inventou a regra. Então, vai querer tirar o mérito no golpe? Não, sai fora. Ainda mais por causa do Davidson, você é louco. Os caras iam matar ele, velho. Então, você acha? Gente. Você tá boiando, né? Tá boiando, vamos incluir ela. Comemorou muito rápido, não, só antes. É que é o podcast do Pedro. Para de falar isso, eu me sinto mal. Você comemorou muito, primeiro o Tri e a Libertadores Mundial. E como é que foi o período sem título recente? Então, cara, como eu disse, sim, eu gosto de futebol, eu torço pro São Paulo, mas eu torço na hora do jogo, assim, eu não sou aquele cara que nem o Gui, por exemplo. O Gui, ele torce muito, assim, ele leva a sério. O Gui, o dia que perdeu a gente zoou, ele ficou puto na aula. Ele fica puto. Queria tirar a gente de sala, esse tipo de coisa. E a namorada, a noiva dele é igual, não é? Igualzinha. A Paola, nossa, ela é muito... Os dois combinam muito, assim, nesse sentido. Não só nesse sentido. Todos, tá, com a família. Mas o Gui lembra muito do meu irmão. Meu irmão, quando o Brasil tomou 7-1, eu lembro do meu irmão traumatizado. Porque a gente tava na casa de um amigo. Então, todo mundo, né? Mas só que, chega uma hora que você viu que não dava mais. A gente tava fazendo churrasco na casa de um amigo lá e falou, a hora que tomou o terceiro gol seguido, assim, eu já falei, bora beber, pessoal. Levantei e fui. Né? Fui fazer o churrasco lá, tal, não sei o que. E meu irmão ficou. Eu lembro que meu irmão ficou assim, ó, com a camiseta do Brasil na cabeça, assim, olhando pra TV. A TV já tava desligada, ele ficou olhando. Ficou umas 2 horas olhando, assim, traumatizado, completamente em choque, menino. Então, eu não ligo. São Paulo perdeu. Rebaixou, eu não ligo. Eu não tô ganhando nada pra isso.
Eu gosto do futebol, cultura e tal, assim, mas eu não perco sono por causa disso, até porque os caras estão ganhando milhões e eu não estou ganhando nada. Eu vou pagar hoje para jogar bola. Eu gosto mais de jogar, eu gosto de assistir, eu torço na hora, mas eu não tenho fanatismo. Só que ganhou Tri-Libertadores e Mundial é óbvio, né, cara? É lógico, você Aí, torce, até você quem não comemora. torce vira. Vai, né, Ginão? Óbvio. Mas eu falo que não, eu usou, mas só que, por exemplo, quando teve o Mundial lá do Corinthians, aí eu torci pro Corinthians, eu torci pro Flamengo agora. Né? É isso. Eu torço contra na Libertadores, na final Libertadores, eu torço pra perder na final. Mas se saiu da final, ganhou a Libertadores, vai lá e ganha, traz pra nós. É massa esfregar na cara dos europeus, tá ligado? Que tem aqueles times milionários lá e vem lá com um time de quinta categoria lá e traz. Hoje o Canavese falou exatamente o contrário na aula. Ele falou que vai torcer pro Palmeiras ganhar a Libertadores pra perder de novo. Não, eu torço pra dentro. Eu não sei ainda se eu vou torcer pro Flamengo ou pro Palmeiras. Na real, o Flamengo... eu não ligo muito assim, eu torço pro Corinthians, assim, mas tipo... Exatamente. Rival? Meu, os moleques me zoam e pá, eu fico zero pilha, assim. Tipo, a gente tem uma aposta com o Guilherme, não sei se você sabe, a gente apostou com o Guilherme antes da pandemia que todo derby que o rival ganhasse tinha que vir e tirar uma foto com a camisa do time oposto. Só que daí, né, ganhou, no final de semana o Corinthians ganhou, né, ele vai pagar a aposta sexta. Só que daí ele vai trazer camisa pra todo mundo, que ele disse que a gente tem que pagar as do ano passado. É justo, né? É justo. Ele não paga água. E daí vai dar só sexta-feira, eu colocando aquela... É por isso que eu não Eu aposto. não sei porque vocês põem a mão no fogo por causa disso. Eu Nem só são aposto vocês. coisa que eu sei que eu vou ganhar. Então, mas é um negócio que não depende de você, você não tá lá jogando. Não, eu só aposto coisa que eu sei que eu vou ganhar. mas eu que daí sabia são também. coisas que dependem de mim, entendeu? Então, exatamente. É o que eu faço. E eu acho burrice, desculpa. Não, mas é pra caramba, mas querendo ou não, é uma coisa idiota pra caramba. É muito idiota. Mas enfim, né? Então, é isso. A minha relação com o futebol é essa, eu gosto de ver. E eu gosto de ver qualquer jogo, pode ser que nem o campeonato amador do iate, se estiver passando eu gosto de ver. É massa ver os velhos, né? A Bruna odeia, mas eu gosto. Eu acho legal. Enfim. Mas não perco sono por causa disso, não. E... acho que já dá pra fazer a pergunta Dá básica, pra fazer né? a pergunta de sempre. O Pedro faz, senão a gente usa um vocabulário que ele não gosta. Não, Na pandemia? antes é a pergunta da pandemia, depois essa Eu sempre pergunta. acho que é essa a pergunta. O que você mais sente falta que a pandemia te tirou? O que eu mais sinto falta é que a pandemia me tirou. Aglomeração, né? Aglomeração, né? É tipo um festivalzinho, né? Imagina. E eu tava combinando já eu, Floco, Zaninha, amigo nosso, enfim, uma galera, a gente já tava combinando de ir pro Lola, pro Rock in Rio, essas paradas assim, né? O João Rock também, que é lá de Ribeirão Preto. O Gui foi umas duas vezes, a gente foi junto com o João Rock. Então, isso eu sempre falo, imagina, um rockão rolando ali, uma galera desconhecida. Eu lembro que a última edição do João Rock eu fui, acho que foi a última. Tem uma banda que eu gosto muito, chamada Cordel do Fogo Encantado, que é uma pira, eu acho sensacional. E poucas pessoas conhecem, né? Tipo, não é aquela banda pop assim que você vai ouvir, vai tal. E eu lembro de chegar, assim, na hora que eu cheguei, entrei no espaço, assim, consegui passar, já tá começando o show dele. E daí a galera que foi junto não conhece, né, a banda. E daí eu já fiz amizade com um maluco que tava lá, que cantava todas as músicas, e era eu e ele cantando, a gente cantando abraçado. Então isso eu sinto falta, né? E isso é massa. Você era de abraçar muito, assim, não? Sim, até hoje eu sou de abraçar. Eu gosto de abraçar as pessoas que eu gosto, eu abraço. Ou seja, Se eu não se te você abraço... não te abraça, fica aí o recado. Fica a dica. Mas Agora eu sempre... tem um monte de gente assim, assistindo. Que estranho, nunca me abraçou. Você ia muito em cinema ou não? Não muito. Cinema é caro mesmo. Eu tenho uma coisa que eu li uma vez num livro, e aí eu fiquei muito com essa parada na cabeça. Eu acho que o cinema, ele meio que... Eu acho que ele rola ali uma pressão pra você gostar do filme. Porque é difícil você não gostar do filme dentro do cinema. Porque você tem um puta som, você tem uma puta tela, você tem silêncio, você tem um ar-condicionado. É o melhor dos mundos, tá ligado? Então, e tá tudo direcionando pra ver ele. E eu fiquei com isso na cabeça e eu meio que assumi essa parada. Agora, você gostar em casa de assistir, você tá lá, talvez sem ar-condicionado,
cachorro late, o vizinho, não sei o que, passa na minha rua, O filme tem passa que o ser carro bom do gás, mesmo. a criança chora. E você gostar do filme, o filme é bom mesmo. Não, e no cinema, assim, às vezes eu admito, não, o filme foi ruim, só que a experiência foi incrível. Então, tá ligado? Então eu acho que é meio rola uma pressão pra você gostar do filme. Então, verdade. eu não ia muito não, assim, nunca fui muito de cinema. Vou, né? Aliás, faz tempo, depois da pandemia eu não fui. Mesmo tendo aberto, não fui. Tá na hora acho que de retornar ao cinema. Dar uma olhada. E agora, encerrando assim, né, nosso papo. Tá bom, né, gente? Quanto que deu aí de tempo? Quase 2 horas. Quase Ô, 2 louco. horas. Caralho. Quem quem vai liga, ver isso né? até o final? Não, pior que tem gente que assiste. Tem. Tipo, a gente no começo a gente achava que ia ser mais flopado do que é. Mas deu já bastante visualização até. Não, e assim, quando o professor é carismático, tipo, você, bastante gente vai assistir. Não, mas é verdade, muita gente gosta de Não você. é. E muita gente odeia, tá? Ah, mas isso é com todo mundo. E eu gosto disso. Melhor do que ser indiferente. Mano, eu falo isso sempre nas Fica nossas por causa de reuniões. impacto. Que hater é sinal que a gente tá indo pelo caminho certo. É. Cara, é hater. Cópias também. É hater. Senão a gente não tá causando, né, gente? A gente Eu precisa acho que o causar. tal do hater é uma pessoa que precisa muito ser abraçada. Me abraça aqui. Porque, mano, vai beliscar azulejo, vai ser infeliz assim no inferno. Puta que pariu. E aí? Ah, é, então, Qual a aí pergunta no misteriosa? final, assim, de todos os episódios a gente pede pra que o convidado deixe uma mensagem Deixa uma mensagem pra quem tá pra quem tá assistindo. Talvez algo que você aprendeu com a sua vida até aqui, uma coisa que você acha que resume tudo que você disse aqui. Ele não gosta da palavra conselho, mas querendo ou não. É, conselho é meio... Deixa em aberto pra você. Eu acho que deu pra perceber já que eu não sou a melhor pessoa pra dar conselho. Deixa você concluir assim do jeito que você quiser encerrar nos papos. Uma coisa que eu aprendi nos últimos tempos, coloca na velocidade 2. Sei lá. Dizer isso agora no final. Né? Você fala agora. Pega no Juízo, final. mas nem tanto, Não, é isso. Falou. Juiz, mas não muito, né? Mano, você vai ver a vida muito ajuizada. Eu acho que é viver, tá ligado? É assumir a sua própria vida, assumir as rédeas da vida. Eu acho que esse é o lance. Eu acho que cada vez mais a gente precisa pensar que a vida você tem só essa, como acho que a Paola falou, não foi a Paola. 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 A gente só tem essa vida, então aproveita a sua vida. E como disse, aproveitar a vida não é sair louco, fazendo um monte de besteira na vida. É você aproveitar os momentos que você tem, com sua família, com seus amigos, na sua aula, nas suas aulas, né? Qualquer aula, às vezes a gente não gosta muito daquela matéria, não se identifica muito com aquele professor, mas alguma coisa você pode extrair disso, né? Se você quiser. Então, sempre depende mais de você, nesse sentido, né? Claro. Então, eu acho que a partir do momento que você assume as rédeas da sua vida, você começa a tomar as próprias decisões e todas as consequências que isso traz. Tomar as decisões não significa que você vai acertar, ou que você vai errar, sei lá. Isso aí Mas elas também pelo menos depende. são suas também, né? Exato, mas você vai poder saber que foi você que tomou a decisão, né? Então eu acho que isso é bom. Porque, como eu disse, senão de repente o pai vai tomar a decisão por você, a mãe vai tomar a decisão por você, o outro, ou você vai fazer porque as pessoas esperam isso de você. Você tem que viver a sua vida. E se de repente, frustrei as expectativas, paciência. A pessoa vai ficar chateada durante um tempo, depois ela vai ter que aprender a lidar com isso. Então eu acho que viver a própria vida, eu acho que e sem muita pressão, alivia, não foca muito em trabalho, só vestibular. O mundo não é vestibular, eu sempre falo isso. Vestibular é só uma prova, é só uma prova que alguém inventou que isso é um problema. É igual o TCC na universidade. Agora fala, TCC. É só um trabalho, você vai fazer uma porrada de trabalhos. Esse é um pouco mais longo, só isso. Então você vai lá, vai pesquisar, vai apresentar e pronto, acabou. 15 minutos de apresentação. 15 minutos não define a sua vida. 4 horas no vestibular também não define a sua vida. Então você não passou nesse, tenta de novo, desiste, faz outra coisa, tenta de novo e por aí vai. Vive a vida. É isso. Bem Obrigado, Osmar. Deus, mas... Obrigado, valeu. Valeu. Liga o ar. E esse aí que foi mais um episódio do Fora de Sala. Aí, ó.